Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do 61 Podcast, o podcast da capital. Episódio de número 30, um amigo, um irmão, um companheiro que eu admiro e tenho certeza que vocês também vão adorar a história que ele vai contar aqui para vocês. Antes de mais nada, quero agradecer aos nossos patrocinadores, Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, Steak Bull Churrascaria, Agência Acreditar, que é fera no marketing, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, o energético sem açúcar, Doces do Chefe, os melhores de Brasília e Organizações Paulo Otávio. O meu muito obrigado até vocês. Esse é o episódio de número 30 e o convidado de hoje, um amigo mais que especial. Ele é empresário, estrategista com foco em aumentar as vendas e lucro das academias, consultor e mentor empresarial, ex-sócio fundador e gestor da rede de academias Runway. E é o CEO do Brasília Capital Fitness e do Goiânia Capital Fitness, eventos que são realizados desde 1995. Recebendo hoje no 61 Podcast, Fábio Padilha. Uma salva de palmas, meu amigo. Seja bem-vindo ao 61 Podcast. Demorou, mas chegou, né, Fábio? Demorou, tô esperando, ó. Tô na fila. E veio no número especial, número 30. Ó. Esse é o número especial. Fábio, como é que tá? Meu amigo, na luta, né? Falar o quê? Pós-pandemia, né? 2 anos e meio, as academias passaram por muitas dificuldades e profissionais de educação física também, empresas em geral, e a gente também tem toda a cadeia produtiva do fitness. Quando as academias estão cheias, vende-se mais suplemento, mais alimento natural, equipamento, acessório, suplemento, ou seja, mas agora é hora de se reerguer, né? Você está ajudando muitos a se reerguer, né? Na pandemia você não parou, mesmo não tendo evento, você estava lá arrumando uma forma de ajudar as academias a se manterem abertas. Mas, Fábio, antes de entrar no assunto, eu quero saber quem são seus pais, de onde vieram, como é que vocês chegaram a Brasília, onde o Fábio Padilha nasceu, onde o Fábio Padilha cresceu, onde ele estudou, por onde você passou, Fábio? Vamos lá, eu sou de Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul, Colorado. Tem 2 tipos de gaúcho, gente boa e gente ruim. Colorado é o gente boa. E a gente veio para Brasília em 1971, meu pai do Banco do Brasil, o Banco do Brasil convidou ele para vir a Brasília e ele veio de uma variantezinha. Eu, meus 3 irmãos, meus 2 irmãos, na verdade, o 4º irmão nasceu aqui em Brasília, e meu pai do Banco do Brasil, e a gente veio... quando Brasília não tinha nada, em 1971, acredite, era só barro, né? E a gente veio acreditando em dias melhores, né, para todo mundo. E a gente, desde o início, a gente estudou aqui em Brasília em escola pública, né? No colégio Escola Classe da 204. Vocês chegaram aqui, foram para qual quadra? A gente foi para 204 Sul, né? Tinham poucas quadras naquela época em Brasília, era uma quadra só do Banco do Brasil. Só do Banco do Brasil. E a gente veio com muita luta, né, Ronão? Acho que... quando a gente fala em sucesso, tem que estar atrelado à luta, ou seja, não tem outro jeito, né? Tem que batalhar. Não conheço outra forma. Então, meus pais são gaúchos, a minha mãe não tinha um trabalho próprio, ou seja, ela comprava as coisinhas dela, revendia, né? Ficou muito tempo. Depois a gente se mudou para o Lago Norte, meu pai comprou um terreno, né? Até se arrependeu na época. Poxa, eu tinha dinheiro para comprar 3 ou 4. Vou comprar um só, que eu acho que isso aqui não vai valorizar. Valorizou muito, né? As pessoas que acreditaram no início da cidade. Foi uma capital de oportunidades, né, Fábio? Foi. E ainda é, né? As coisas estão diferentes, mas ainda é. Eu acho que isso no Brasil não mudou. Ou seja, você que quer batalhar, quer correr atrás, ainda dá tempo, ainda dá para você fazer a sua carreira, né? Então depois a gente, como o pai era do Banco do Brasil, a gente fez concurso, eu e meu irmão mais velho, a gente passou no concurso do banco. O primeiro grau, o segundo grau, você estudou onde? Pois é, primeiro grau a gente fez na escola pública, foi na escola classe 204 Sul, depois a gente mudou para o Lago Norte, a gente foi estudar num colégio chamado Alvorada, né? Fez muito sucesso esse colégio na Asa Norte e a gente acabou fazendo todo o segundo grau no Alvorada. Alguém do cenário hoje aí que tá
tá na mídia aí, que estudou com você? Ah, cara, alguns, tem amigos nossos que chegaram agora, estão como diretor do banco, tem alguns que estão no governo, trabalhando no governo, um primo chegou a ser ministro aí das comunicações. Então, é muita gente que cresceu e voou alto, né? E teve muita gente que não cresceu? Muita, na verdade a maioria, né? E é dificuldade, porque quando as pessoas se deparam com dificuldade, tem duas maneiras de fazer: ou se entregar e reclamar, ou se superar, se qualificar, né? É nisso que a gente acredita, né? Com certeza. Essa que é a minha vida hoje, é ajudar as pessoas a se qualificar, e quem se qualifica consegue ir mais longe. Essa é a verdade, né? É porque nós temos uma dificuldade no dia a dia, né, Fábio? Então, você pode fazer enfrentar uma dificuldade com sabedoria ou pode enfrentar uma dificuldade com determinação. Quando você enfrenta com determinação e com sabedoria, é melhor, né? É melhor. Tem um livro chamado Mindset, muito bom, Ronan, que diz o seguinte, Carol Dweck, a escritora, ela é professora de universidade dos Estados Unidos e ela estudou o comportamento humano durante muitos anos. E ela chegou à seguinte conclusão, que existem duas maneiras de pensar, né, o que ela chama de mindset. E uma delas, você pensa da seguinte maneira: não adianta eu me esforçar, o mundo é assim, sempre foi assim, eu não vou conseguir mudar, por mais que eu me esforçar, não vai dar para mudar. E a segunda maneira, que é o mindset de evolução. Cara, quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu lutar, quanto mais eu batalhar, mais longe eu vou. Então, essas duas maneiras definem se as pessoas terão ou não, né, sucesso na vida. Porque aquelas que se entregam para as dificuldades não vão conseguir superá-las, né? Com certeza. E aí você conclui lá o segundo grau e quando a definição, agora, terminei o segundo grau, qual a carreira que eu vou seguir? Pois é, o meu irmão mais velho, o André Padilha, que não está mais entre nós, chegou a conhecer ele, Ronan? Não. Pessoalmente, não. Era um cara à frente do tempo dele. E ele fez educação física, né? Foi o primeiro da família. Foi o primeiro. E aí ele inspirou os outros três. Os outros três também fizeram educação física. Todos os quatro irmãos formaram em educação física. Por isso tinha que dar uma academia, né? Não tinha outro caminho. Com certeza. E aí eu fiz Dom Bosco, todos fizemos a faculdade Dom Bosco ali no início da Asa Sul. Depois a Católica comprou, né, a Dom Bosco. E aí quando a gente se formou, falou, não, agora tem que sair uma academia. O que a gente fez, Ronan? A gente foi para São Paulo, ficou 30 dias em São Paulo, depois foi para o Rio, ficou 30 dias no Rio, pagamos para malhar em várias academias e fizemos um relatório. O que a gente gostou nas academias e o que a gente não gostou. Então, quando a gente veio para Brasília para desenhar o projeto da Runway, a gente tinha em mãos o que a gente queria e, principalmente, o que a gente não queria. Então, por isso que a Runway, quando a gente montou em 1994, ela fez muito sucesso, porque a gente era uma academia diferente. A gente entregava mais do que os nossos concorrentes. Você não contou um detalhe aí. Onde é que está o concurso? O concurso do banco? Pois é, foi quando eu era office boy. Eu era office boy do banco, né? E tem uma história engraçada, Rona, muito boa, que fala sobre proatividade. Quando eu era office boy, eu tirava xerox. A minha função no banco era tirar xerox, né? Era operador de máquina de xerox. Então eu ficava sentado num banquinho do lado da máquina de xerox, quando aparecia alguém eu tirava xerox. Só que iam poucas pessoas tirar xerox. Então, muita parte do tempo eu ficava ali de bobeira sem fazer nada. E aquilo me irritava demais. Aquilo me irritava. Eu falei, hoje alegra, né? Hoje o funcionário que não tem nada para fazer, ele se alegra. Fica feliz, né? E aí, eu insatisfeito com aquilo, eu ia em todos os funcionários do departamento e falava, tem alguma coisa para fazer? Não. Tem alguma coisa para fazer? Não. Quando alguém dizia, tenho, preciso levar esse papel no outro prédio, eu ficava feliz. Cara, eu estou produzindo. Eu não estou sentado do lado de uma... Isso com 14 anos. Né? Um determinado dia, não tinha nada para fazer. Ninguém aparecia para tirar xerox. Fui em todos os funcionários, ninguém tinha nada para fazer. Falei, cara, o que eu vou fazer? Eu olhei para trás da máquina de xerox e tinha um armário gigante. Eu abri o armário e estava todo bagunçado. Era cheio de papel, formulários do banco, e tudo desorganizado, sujo. Falei, vou organizar esse armário. Botei tudo no chão, peguei um papel higiênico, molhei, limpei todas as prateleiras, peguei os formulários, organizei tudo bonitinho, botei uma liguinha, botei todos os formulários de volta, né, até o teto,
O armário era gigante. Botei tudo até lá em cima. E aí, não satisfeito, agora vou declarar minha idade, eu fui numa máquina de datilografia, que não tinha computador naquela época, e datilografei o nome de cada formulário. Pedido de férias, pedido de xerox, e colei com durex na prateleira. Então, quando alguém abrisse o armário, ele ia ler o nome do formulário que estava logo em cima. Demorei umas 2 ou 3 horas para fazer, fechei o armário e voltei para a máquina de xerox. Você estava com pensamento em receber algo em troca por isso? Nada. Nessa época, Ronaldo, deixa eu acabar a história que você vai entender. Deu uma meia hora, chegou o chefe do departamento, um senhor gigante, alto, chamado José Márcio da Silveira e Silva. Ele precisou de um formulário, foi lá no armário e abriu. Quando ele abriu o armário, Ronaldo, sabe o que ele fez? Ele deu um grito, que é isso aqui? E eu estava de costa, né, cuidando da máquina de xerox, me tremi todo, olhei para trás e vi, caramba, o cara não queria... Quem fez isso aqui? Gritando. Quem fez isso? Eu falei, cara, você demitido hoje, o cara gostava de bagunça. Mas meu pai me ensinou a não mentir. Aí eu fui lá devagarinho, senhor Márcio, de cabeça baixa. Falei, senhor Márcio, o senhor me desculpa, fui eu que arrumei isso. Desculpa o quê, rapaz? Isso aqui tá bagunçado há 2 anos. Você tá há 30 dias no departamento e já arrumou o armário sem ninguém pedir. Parabéns, parabéns. Quando eu for gerente do banco, você vai ser meu subgerente. Fechou a porta e foi embora. E esse senhor se tornou, 3 anos depois, gerente geral da agência Câmara dos Deputados Anexo 4. Quem ele convidou para ser subgerente? Ele foi atrás de mim, honrando a palavra dele. E quando eu fiz 18 anos, que eu saí de office boy para escriturário, passei a ser gerente de uma agência do banco, chefe do meu irmão mais velho. Na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados. Então, essa é uma história que eu gosto de contar, Rona, para inspirar as pessoas. Se você sabe o que você tem que fazer, não espera ninguém mandar. Olha o poder que tem a proatividade. Alguém vai ver, alguém vai notar você. Agora, se você é medíocre, se você é mediano, se você está acostumado a entregar pouco, né, você não vai voar na carreira. Eu vou falar para você, Fábio, tem coisa pior do que um líder jogar uma proposta, jogar uma ideia, jogar um pensamento e os colaboradores negativar? É ruim demais, né, cara? É horrível, né? Você vem com aquela 220 por hora ali, jogar, tô pensando no projeto, papapá, aí a pessoa... Por isso, Ronan, por isso, né? Essa é uma das histórias que eu gosto de contar, que a minha vida hoje é qualificar pessoas, né? Hoje eu vejo pessoas passando por dificuldade, né, por não ter qualificação ou não ter vontade. Porque é a mesma coisa, se você não tem vontade, se qualifica e continua sem vontade, é a mesma coisa que você não ter qualificação. E quando não tem vontade, como é que você resolve? Pois é, demitindo. Manda embora. Né? Treina 1 ou 2 vezes, não treina a terceira, porque ao treinar a terceira, você não vai resolver a vida do cara e a sua empresa vai afundar. Então eu costumo dizer que a demissão é uma coisa maravilhosa, porque ela serve para salvar a sua empresa de pessoas medíocres e serve para salvar pessoas medíocres delas mesmas, porque elas vão cair a ficha, pô, cara, eu podia estar empregado, eu podia estar ganhando bem, eu podia ser gerente, diretor, sócio, mas eu fui tão medíocre, sabe de uma coisa, eu vou mudar. Então eu acredito muito nisso, né? Que pessoas medíocres, a gente deve treinar até torná-las pessoas acima da média. Mas se você treinou 2 ou 3 vezes e ela não pegou no tranco, mande embora, porque ela vai quebrar a sua empresa. Peguei esse código aí, hein? Não vou dar a terceira chance. Na segunda já estou mandando vazar. Não vou perder mais tempo, né, Fábio? Não perde não, porque não vale a pena. Entendeu? E ainda vai sair falando mal de você. E ainda vai te pôr na justiça. Depois que recebeu 5 meses de auxílio lá, desemprego. De auxílio-desemprego, aí ele vai te pôr na justiça. É verdade. Existe uma indústria disso no Brasil, né? A diferença dos Estados Unidos, que não tem muitas leis trabalhistas, todo mundo quer ir para lá. Aqui está lotado de leis trabalhistas, ninguém quer vir trabalhar aqui. E o engraçado é que quando ele vai lá para os Estados Unidos, ele lava banheiro, limpa a privada lá, encosta a barriga no fogão, esquenta no fogão, esfria no tanque, faz todo tipo de trabalho lá que aqui ele não faria nem por R$1 milhão, mas aqui, se você pedir para catar um papel no chão que ele mesmo derrubou... Fico ofendido. Não é minha função. Tô ofendido. Não é minha função isso aí. Se você, pega o papel no chão... Agora, Ronan, isso é cultural, né, cara? Por isso que você falou uma coisa muito importante. Aqui ele não faz. Mas quando ele se muda para lá e tem que fazer, ele faz, né? Porque ele vê que é a cultura do país. Então, por isso que eu trabalho com educação, escolhi trabalhar com educação há 28 anos, né? Porque
o slogan da minha empresa é conhecimento transforma. Então, eu vi gente morrendo de fome, que a gente qualificou, que a gente deu oportunidade e hoje está voando alto. Né? E a gente vê pessoas que a gente deu a mesma oportunidade. Ah, não, mas isso aí eu não acredito. Ah, não, isso aí eu não quero. Então, eu vejo que as pessoas precisam despertar dentro delas esse interesse de voar alto. Né? Ou, pelo menos, não reclamar. Está desempregado, está ganhando pouco, mas está entregando pouco. Então, não reclama. É porque, às vezes, o pessoal não procura trabalho, eles procuram emprego. Né? Essa é a diferença. E uma coisa que tem acontecido, né, Rona, que a gente sabe, o emprego no Brasil está cada vez mais difícil. É caro gerar emprego. Agora, o trabalho está em alta e o trabalho pode pagar muito mais do que o emprego. Só que você precisa ser bom no que faz, senão não vai ganhar. Não sei se foi hoje ou ontem, a gente estava assistindo um robô lá do Japão, a evolução dos robôs lá no Japão. Eu fiz até um post uma vez sacaneando lá no Instagram. Você curtiu bastante. Era um dia de sábado, eu tinha trabalhado o dia todo. Quando eu saí à noite, queria lavar o carro. Tava todos os lava-jatos fechados, né? E eu falei, cara, será que uma pessoa não pensa, se todo mundo fecha, eu vou manter o meu aberto, eu vou faturar por todo mundo. Mas aí tinha tinha um dos postos que estava aberto e tinha aquelas máquinas de lavar carro. E eu lavei meu carro lá. A máquina ganhou a grana, o dono do posto ganhou a grana. E o cara estava em casa, descansando aí. Mas, Ronan, olha o que você falou agora, que é uma coisa muito importante para a gente ressaltar para os nossos telespectadores. Como ganhar dinheiro? Está na oportunidade que você vê de fazer diferente. Então, quando eu montei a Hanway em 1994, as academias fechavam às 9 da noite. A Hanway passou a fechar à meia-noite. Meus concorrentes falaram, esses novatinhos aí, vamos ver. Nós ficamos 10 ou 12 anos fechando à meia-noite. E tinha público. Né? As academias, Ronan, acredite, em 1994 não abriam sábado à tarde, nem domingo, nem feriado. A Hanway foi a primeira academia de Brasília a abrir sábado até 6 horas da tarde, 8 horas da noite. Domingo, abria domingo. Feriados, nós abrimos todos os feriados. A gente só fechava finados, Natal e Réveillon. Todos os outros feriados, a Hanway estava aberta. Então, a gente cresceu muito, chegou a ter 5 unidades, né? 7 mil alunos, 330 funcionários, mais de 20 milhões em faturamento, exatamente porque a gente viu a oportunidade de fazer diferente. Então, está aqui, né, dito por você, uma das maneiras de ganhar dinheiro no país. Está desempregado? Olha para o mercado, o que o mercado está precisando, o que está faltando. Olha aí, lavar carro à noite. O cara sai 8, 9 horas da noite do trabalho, quer lavar um carro. Por que não? Aí lá nos Estados Unidos funciona 24 horas, 7 dias por semana. Lá você entra às 7 da noite para trabalhar. Né? O cara pega 2 turnos lá nos Estados Unidos. O que eu sempre falo, cara, para que você vai para os Estados Unidos? Trabalha o tanto que você vai trabalhar lá. Aqui, que você vai ganhar o mesmo tanto que você ganha lá. Ainda vai estar próximo da sua família, confraternizando com seus amigos, não vai ficar longe. A gente tem um amigo em comum, né, o El Anderson, que está morando lá nos Estados Unidos, na Califórnia, é o Uber lá. Esses dias eu estava conversando com ele, a cachorrinha dele morreu aqui no Brasil, e ele postou lá, falou, cara, que saudade, sabe, eu tô perdendo o melhor época do meu filho tá passando os anos, e capaz de quando eu voltar pro Brasil, meu filho já tá casado, e aí já era. Ele vai ter a família dele, e a gente não vai ter mais aquela convivência, né? Então, eu já falei que eu vou... Tem uma outra forma que eu não vou comentar, que eu sairia do Brasil, mas acho que não vou sair não, porque acho que não tem lugar melhor no Brasil. E oportunidade é aquela que você cria, né? Quando você olha para a necessidade, a demanda, e olha para a oferta, foi quando eu abri aquela minha empresa de ar-condicionado. Eu estava com um projeto de quase 100 mil reais para fazer de uma das minhas clínicas. Peguei o Google e fui ligando para várias empresas e ninguém tinha disponibilidade para ir fazer o orçamento. Era tipo umas 2 semanas para fazer o orçamento. Eu falei, não, querido, daqui 2 semanas eu quero o projeto pronto. Não quero 2 semanas, você vem aqui para me dar um orçamento. E aí eu fui vendo, a demanda era altíssima, a oferta que tinha de mercado dos prestadores de serviço era horrível. Eram baixa qualificação, era empresas de fundo de quintal, uma grande parte era empresa de fundo de quintal, os caras não tinha nem um CNPJ, nem uma nota fiscal, não tinha nada. E aí eu resolvi montar a Doutor Clima, né? Eu tinha 2 meninos que prestavam serviço para mim, chamei eles e montei a Doutor Clima, funcionei ela com eles
uns 6 a 8 meses, depois eu dei para eles e eles tocaram a Dr. Clima. Não cresceu, né, como eu queria, porque o crescimento depende da aceleração do motor. Né? Mão de obra. Depende do seu motor lá. Você que acelera o seu crescimento da vida. Se você quer crescer 2 anos em 1, trabalhe por 2. Não tem essa matemática aí. Vou trabalhar meio ano e vou faturar 2. Essa matemática não existe. É verdade. Mas eu vou voltar lá, Fábio. Vocês foram para São Paulo, pegaram 30 itens ruins nas academias e 30 coisas que vocês acharam bacanas nas academias. Voltaram e criaram um conceito. Exatamente. Um conceito. Os 4 irmãos formados em educação física. E aí como é que foi para montar a primeira loja? Como é que foi essa escolha do local? Porque isso é muito importante para o empreendedor, né? Às vezes o cara pensa, vou abrir uma padaria aqui, ali. Não, você fez um estudo de mercado, você planejou, como é que foi essa estratégia? Pois é, cara, olha que bacana essa pergunta. Primeiro a gente foi no Sebrae naquela época e tinha um livrinho de 4 páginas de como montar uma academia. Valdir já estava lá? Não, acho que não. Nessa época não. Um livrinho de 4 páginas. Ajudou um pouco. Mas o que eu fiz? Eu sempre fui essa pessoa sempre, sabe, incomodada, e tá sempre em movimento. Peguei meu chevetinho, porque eu tinha um chevetinho, e andei por todas as quadras da Zanorte e anotei o telefone de todas as lojas que tinham para alugar. Por que a Zanorte? Porque a gente morava na Zanorte. E a gente achava que a Zanorte era o bairro, né, quase há 30 anos atrás, era o bairro que estava crescendo. A Asa Sul já era muito velha, muito antiga. Já tinha algumas academias. Já tinha algumas academias. Com nome. E os apartamentos da Asa Sul muito grandes. E os da Asa Norte pequenos. Então, num prédio da Asa Norte moram 140 pessoas. Num da Asa Sul moram 80. Então, a gente fez essa conta, né? E aí eu fui em todas as quadras da Zanorte, anotei todos os prédios, liguei, vi preço, fui fazer visita, aí a gente escolheu a loja lá da 710/11 Norte, né, que foi a primeira unidade. Já passei muito na porta daquela academia sonhando em um dia ter condições de pagar a mensalidade e malhar naquela academia. Pois é, e olha onde você chegou. Parabéns, meu amigo. Aí as outras unidades, Rona, mesma coisa. Fui em todas as quadras do Sudoeste, vendo loja, até que eu achei a loja do Sudoeste, Lago Norte, mesma coisa, e Águas Claras, mesma coisa. Então, quando você quer alguma coisa, você tem que tirar a bunda da cadeira e ir fazer, vai buscar. Porque senão você fica, eu queria tanto, eu queria tanto, eu queria tanto, e não faz. Parte pra ação, pô. Fábio, mas eu, como cliente, como aluno, não malhei na sua academia porque eu não tinha condições financeiras de malhar lá, mas eu passava na porta e parece que a energia da academia saía pela porta. Você tinha vontade de entrar ali dentro, você sentia a necessidade de entrar ali dentro, de malhar ali, se conhecer. Era um som alto, era um jovial, era uma energia muito atrativa que tinha ali. Ronan, se eu te contar cada história, a gente não tinha dinheiro para comprar step de plástico, aquela aula de step, né? Que, que eu de vez em quando eu faço lá no Instagram. Então, a gente não tinha dinheiro. Então, eu mandei o marceneiro fazer um step de madeira. E aí ficou meio feinho, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí meu irmão teve a ideia, não, cara, vamos criar um adesivo Runway e vamos colar. Né? Vamos colar. Não, aliás, não foi isso não, de madeira. Aí o meu irmão de marketing falou, cara, vamos fazer um adesivo, né? Então a gente fez um adesivo, colou no step e aqui sobrou uns adesivos. Falei, cara, sobrou uns adesivos, onde é que eu vou botar? E eu botei no para-choque do meu carro. Meu irmão olhou, nossa, mas ficou muito bacana. Começou a botar no para-choque dele, do irmão. Cara, aquele adesivo de para-choque. Os taxistas paravam, cara, eu quero esse adesivo Runway. O que é Runway? Eu lembro. Então, era um negócio que a gente fez para botar no step de madeira, para decorar o step. A gente acabou fazendo mais de 10 mil adesivos Runway. Todo mundo queria ter. Era moda, né? Era moda. Virou então, moda. Você falou uma coisa interessante, a energia que a gente tinha, né? Uma vez eu fiz uma festa, se não me engano, de 15 anos de Runway. Eu fechei uma boate e eu tive a ideia de fazer o convite da festa era uma camiseta. Então a gente mandou fazer 1.500 camisetas, que era a lotação da boate, e botou 2 costureiras dentro da Runway para customizar as roupas das mulheres. Então elas botavam paetê, cortavam. Cara, foi um sucesso. Eu tive que vender minha camiseta. Fui na minha festa sem a camiseta, porque o cara chegou em cima andando, não, pelo amor de Deus, eu tenho que ir nessa festa, eu sou louco por vocês, cara. Vendi a minha camiseta pro cara e fui na festa sem camiseta.
A Runway, ela era a melhor academia de Brasília, né? Durante muitos anos foi considerada a melhor academia de Brasília. E vocês sem verba ali? Cara, na dureza. A gente montou essa academia, Ron, na primeira da Zanotti. Meu pai aposentou no Banco do Brasil e emprestou para a gente R$37 mil. E a gente foi no banco e tomou R$30 mil de financiamento. Então, com R$67 mil, em 1994, a gente montou a Runway. Hoje, uma esteira custa R$67 mil. Deus. Olha que loucura. Vocês tinham quantas esteiras naquela época? Naquela época, nenhuma, porque não, era muito cara a esteira eletrônica. Lá ninguém tinha em Brasília, nem o Júlio Diney, que era a melhor academia da época. Então a gente comprou aquelas esteiras fininhas que você tinha que empurrar o pé para a lona rodar. Então aquela era a esteira que existia na época. Mas com 2 anos de academia, a gente juntou o dinheiro e comprou uma esteira importada da Life Fitness. Uma? 2. E olha que loucura, para andar na esteira eu pagava R$10 a mais. Para andar na esteirinha normal, era o preço da mensalidade. Ah, você quer andar na esteira nova? Mais R$10. Visão empreendedora. As pessoas pagavam para andar numa esteira melhor. Hein, Fábio? E aí os 4, como é que tocou essa administração aí? Quem cuidou de quê? Cara, foi um sofrimento. Porque a gente achou que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... bastava para ganhar dinheiro em academia. E quando a gente, ou seja, a educação, ser formado em educação física era pré-requisito. E a gente não sabia que não era. Quando você abre uma empresa, o cuidado técnico é mas e o cuidado com a empresa? Qual o preço que você cobra? Né? Um funcionário ruim, quanto tempo você leva para demitir? Um funcionário bom, quanto você leva para contratar? Né? Como é que você precifica? Como é que você investe todo mês, todo ano? Né? Quanto você gasta em manutenção? A gente não sabia nada. Então, os primeiros 5 anos, Rona, foram muito difíceis. A gente teve que tomar empréstimo para pagar 13º, teve que tomar empréstimo para pagar férias. Foi uma loucura. Mas no 5º ano, aquilo foi me indignando, porque como eu pedi demissão do Banco do Brasil, eu era gerente do Banco do Brasil, eu pedi demissão para tocar a academia, aquilo foi me indignando. Cara, eu estou ganhando menos que como gerente. Agora eu sou o dono, né? Eu trabalho o dobro, eu trabalhava 7 horas no banco, passei a trabalhar 14 e ganhava menos do que no banco. Não tinha férias, não tinha 13º remunerado, né? Não poderia adoecer? Não pode adoecer, porque quem vai dar sua aula. E aquilo me indignou, cara. Eu chamei os meus sócios e falei, gente, tá errado. Nós estamos errados. Nós estamos trabalhando o dobro e ganhando metade. O que está acontecendo? E aí eu descobri que o maior problema, sabe qual era? A nossa qualificação para gerir o negócio. Aí eu comecei, fiz parceria com a N Produções, que existe até hoje, meu amigo Zé Paulo, e comecei a fazer todos os treinamentos empresariais que ele trazia. Curso com Abílio Diniz, curso com um monte de empresários. Aí fui fazer tudo. Era caro, custava R$500, R$600 cada curso. Eu fiz todos, eram 10 por ano. E aquilo foi abrindo a minha visão. Falei, cara, peraí, eu não posso ser a mais barata. Se eu tenho o melhor produto, eu comecei a aumentar meu preço, porque eu tinha medo de aumentar o preço, que os meus concorrentes iam ganhar meus alunos. Falei, não, peraí, se eu sou bom no que eu faço, meu aluno não vai embora por causa de R$10. E a gente começou a aumentar o preço. E aí começou a sobrar dinheiro. E a gente começou a pagar as contas em dia. Começou a sobrar dinheiro para comprar máquina à vista e não mais financiada. Começou a sobrar dinheiro para montar a segunda, a terceira, a quarta. Aí eu aprendi a ser empresário, quando eu fui estudar gestão de empresa. É porque empresa... Você abre uma empresa, você monta uma empresa e você tem que ajustar a empresa, né? Desde lá da recepção, né? A recepção eu costumo dizer que é a cabine do avião. Lá, se fizer besteira, afunda o avião, pode estar o comandante aqui para dentro, todo mundo aqui para dentro. Se fizer besteira lá na cabine do avião, afunda. Então, essa qualificação tem que começar lá na recepção, no atendimento, porque o que eu sempre falo para as pessoas, parede, todo mundo sabe fazer. Sofá macio, todo mundo sabe fazer. Mesa bonita, cadeira, todo mundo sabe fazer. O que faz a diferença de uma empresa para outra é a garra, é o atendimento, é a diferença. O preço faz diferença? Faz diferença. Mas você pode ficar entre o intermediário, entre o mais caro e entre o mais barato. Porque o que é mais barato vai ter volume, você perde qualidade. Por mais que, como hoje montam aí as academias smart, essa low cost, né, que você chama? Low cost. Academias low cost, que custa R$79, R$89 aí e tal, maquinário de primeira, cara, mas você entra lá dentro, você vai ficar meia hora para fazer um exercício. Fila.
lotada. Então, assim, você paga um pouquinho a mais e tem uma com qualidade, né, que você não precisa ficar esperando para usar um aparelho, é bem melhor. Então, é só uma questão de equilíbrio e gestão na academia. Então, agora, só para comentar isso aí, que é muito importante, Ronan, é que ninguém faz nada sozinho. Empresários de sucesso já entenderam que precisam ter gente de qualidade, qualificada ao seu lado. Então, acaba se tornando uma obrigação do empresário desenvolver o time. Sabe por quê? Você não acha gente pronta no mercado. Não acha. Então, você manda embora um vendedor, você não acha outro. Então, o que é melhor? Você contratar pessoas que tenham vontade, que tenham garra, porque aí o conteúdo você dá, a empresa dá, qualifica. Então, hoje eu acredito muito nisso e tenho apostado, né, toda a minha vida nessa premissa. A gente precisa qualificar pessoas. Se não qualificar pessoas, você não tem seu time. E com certeza, sem o time, você não tem o dá negócio. resultado, porque você estava me mostrando aí os agradecimentos dos seus donos de academia que assistiram os seus meets aí, dos seus eventos, tendo resultados, salvando suas empresas, crescendo suas empresas. É o que eu falo, as pessoas às vezes não dão valor para quem está falando. Cara, viu um cara bem sucedido, o cara tá falando, escuta. O cara sabe o caminho, entendeu? Tu aprende o caminho com ele ali, aperta mais alguns parafusos, faz melhor que ele. Ronan, sensacional essa tua fala, e eu vou até complementar, que é o seguinte, as pessoas não nascem prontas, né? Elas precisam ser fabricadas e ao longo do caminho as pessoas vão melhorando, vão se qualificando. Uma vez eu fiz uma mentoria, né? Vendi uma mentoria para 10 donos de academia, cara, né? Foi R$8.000 a mentoria, 10 pessoas se inscreveram. E aí no encerramento dessa mentoria, que durou 3 meses, eu levei todo mundo para uma churrascaria e convidei 10 empresários top da cidade para palestrar nesse último dia, né? E aí um cara me ligou e falou, pô, Fábio, eu não vou nesse negócio. Eu falei, por quê, cara? Pô, você convidou o fulano de tal para palestrar. Esse cara é um arrogante, esse cara é um prepotente. Porra, o que esse cara vai me ensinar? Como esse outro que me ligou era meu amigo, eu falei, cara, então fica aí na tua pobretude, né? E deixa o milionário palestrar para os outros 9. Tem problema não, fica na tua casa com as suas dívidas. Ele, porra, cara, eu falei, cara, o cara tem 8 academias, o cara fatura 30 milhões, o cara tem 30 anos de academia e tá de pé, anda de BMW, de Mercedes, mora numa cobertura. Cala a boca e escuta. Cara, e aí que vem a fala que eu quero dizer, que eu acho muito importante. Cara, esquece o emissário, foca na mensagem. Foca na mensagem, esquece quem é o cara, escuta o que ele está dizendo, vê se aquilo vale para você, né? Se você não gosta do cara, esquece o mensageiro, foca na mensagem. A mensagem é que é o importante e o cara é preocupado. Então, também escutei muito disso, cara, que pessoas de sucesso, eles não falam de outras pessoas, eles falam de conteúdo, eles falam de coisas, eles falam de ideias, de propósito, né? Então fica a dica. Cara, e aí, esse cara aí que criticou o outro? Porque a visão de quem é arrogante, quem é prepotente, é muito difícil você ter essa visão, né? Então, geralmente, você tem que calçar o sapato da pessoa e olhar com a visão dela. Então, muita gente, às vezes, pode até me achar arrogante, prepotente. Eu sou um cara mas eu sou um cara, não sou um cara de eu partir para a primeira conversa. Mas se me abordarem, eu estou aberto para conversa. Eu sou fechado não partir para conversar. Sempre as pessoas me abordam, aí depois, pô, o cara não é o que eu pensava, né? Não é aquilo que eu achava e tal. Então, escuta, pode concluir. Não, pode falar. Nessa mentoria, antes de fazer a mentoria, eu entrevistei os possíveis mentorados para ver se eles tinham capacidade de absorver, para não pegar o dinheiro do cara sem que ele tivesse condição. Então eu entrevistei umas 30 empresários, né? E aí um empresário que eu entrevistei na minha casa, né?
ele estava se candidatando a comprar essa mentoria. E aí a gente conversou horas, ele me agradeceu, dei um monte de ideias e tal, não tinha aprovado ele ainda. E aí ele me disse o seguinte: pois é, Fábio, eu tenho 2 sócios lá que são professores, eu tenho 90% da academia. Eu comprei essa academia, estava falida, e já tinha esses 2 caras lá, eu acabei mantendo eles, cada um com 5%. Né? E, cara, um dos caras te odeia, Fábio. Eu falei, poxa, é mesmo, cara? Da onde que ele me conhece? Não, ele não te conhece, não. É que ele ouviu falar, por que ele me odeia? Não, porque ele acha que você, como é um grande empresário, você deve explorar as pessoas, você tem um grande evento, você deve passar alguém para trás. Eu falei, cara, então, desculpa. Manda conhecimento, né, mano? Manda ele a merda. Então o cara me criticou sem me conhecer. Então, é isso que é muito importante as pessoas entenderem, cara. Escuta, conhece antes de criticar. O cara já critica antes de conhecer. Cara, isso é uma mania, não sei né? se é a cultura do Brasil, né? Sei lá. Acho que é. Eu vejo um cara aí que fica com um celular e vendo os caras que tem um carrão, perguntando como é que você conseguiu esse carro? Como é que você conseguiu esse carro? E fazer essa pergunta aqui no Brasil parece que era ofensiva, né? E ele estava lá nos Estados Unidos perguntando, falou, pô, se eu perguntar no Brasil, o pessoal não vai gostar e tal. Mas já tem o do Brasil, né? Aí agora o cara tá fazendo as perguntas, como é que você conseguiu esse carro? Como é que você conseguiu esse carro? O que você faz da vida? Aquela live que nós fizemos no Instagram, um cara falou, cara, eu não conhecia a sua história e tal, eu achava que você era o maior playboy e tal, não sei o quê. Então as pessoas às vezes me julgam, acham que eu sou um playboy e tal, tipo assim, só pela aparência que você vê o cara hoje, pô, você... Cara, quando você vê um empresário, respeita o cara, velho. Respeita, bicho. Porque se tem asfalto na rua, agradeça ao empresário. Se tem poste com iluminação na rua, né, protegendo você de estar atravessando uma rua escura, ser estuprado, ser assaltado, agradeça ao empresário, cara. Porque eu vou te falar, eu não tenho... Posso falar em números, mas mais do que a metade dos impostos do Brasil vem de empresários. Né? Porque o Fábio, na academia dele lá, pagava as contas, pagava os impostos, pagava os funcionários e se sobrasse, pagava os empréstimos, né? E se sobrasse, você dividia para os 4 ali, né? E você ainda tinha que reinvestir. Manutenção, né? É o que eu sempre falo. Se você tem uma academia no domingo, estoura um cano, você vai para lá. Você vai ligar pro seu funcionário lá, ô secretária fulana, resolve lá o problema do cano lá para mim, ou você vai ter que ir lá. Porque você sabe da sua responsabilidade que no outro dia a academia tem que estar limpa, seca, arrumada para o pessoal chegar. Responsabilidade, né, cara? Por isso que eu falo também nas minhas palestras, Ronan, pense como empresário. Pense como empresário. É assim que você vai crescer. Né? Tenta sentir a dor do cara, porque é muito fácil ter no final do mês 2, 3, 4 mil reais de salário, mas de onde veio aquele dinheiro? Como é que aquele dinheiro surgiu? Né? Então eu também vejo essas pessoas falando de socialismo, de comunismo, pelo amor de Deus, quer dizer, da onde vêm os empregos de um país? Vem das empresas. Não é o governo que tem que empregar, o governo tem que ser pequenininho. Quem tem que ser grande são as empresas. Né? São elas que geram imposto, são elas que fazem a economia. Quando o empresário aluga uma loja, como você alugou aqui, lindo esse local que você está, você alugou, você comprou reformou material de obra, você contratou pessoas para fazer a obra, você contratou recepcionista, limpeza, ou seja, é a empresa que faz a geração de riqueza de um país. O governo não gera nada. Quem gera somos nós, empresas, empresários, trabalhadores. O governo gasta, às vezes bem, às vezes mal, o dinheiro que a gente fabrica. Fábio, Hanway, sucesso. Como é que foi que você decidiu sair da Hanway? Qual o motivo? Por que você saiu da Hanway? Vocês fizeram referência, foram modelo de gestão, modelo de academia. Ronan, na verdade essa história é bacana, que é o seguinte, somos uma família, 4 irmãos, meu pai, minha mãe, todos na academia, e a gente é descendente de italiano, tanto o Padilha, da minha mãe, quanto o Ferrari, do meu pai. Então, as discussões, as brigas lá eram acaloradas, era dedo na cara, era xingamento italiano mesmo, né?
E a gente ficou durante 22 anos dessa maneira, e dedo na cara e vai, e as coisas andaram, as coisas caminhavam, né? E eu e meu irmão mais velho, o André, como a gente tinha pedido demissão do Banco do Brasil, a gente tinha mais autonomia, a gente tinha mais poder, a gente tinha mais conhecimento do mercado, né? Enquanto os outros, minha irmã era aeromoça, depois passou num concurso público, o meu irmão Márcio criou uma metodologia de bike, né? O Cycling Door. Então, assim, quem geria a academia era eu mais velho. E os mais novos tinham outras tarefas. Você era mais velho que o André? Não, o André era mais velho que eu. É. E aí, cara, quando o André infartou dentro da academia e morreu dentro da academia da Zanotti, né, aquilo mexeu muito comigo, porque a mesa dele era do meu irmão, meu mentor, meu amigo, né? Então, assim, para mim foi um baque muito grande. Eu fiquei 60 dias deprimido, fora da empresa, né? E a empresa rodando, ou seja, a gente tinha montado um time magnífico que mesmo a gente fora da empresa, a empresa andou muito bem, faturou, lucrou. Então, quando eu voltei para a empresa, eu acabei tendo uma discussão lá com os meus irmãos mais novos, né? E que é o seguinte, o irmão mais velho ele ocupa um espaço, e aí o mais novo não consegue ocupar, aquele espaço já está sendo ocupado. Sim. Então, com a morte do meu irmão, eu tive essa visão de que, cara, será que não é hora dos mais novos mandarem, né? Porque aí eu decidi ou comprá-los ou eles me comprarem. E acabou que eles me compraram, então eu saí da empresa e ficou 100% na mão deles. Então, deem a oportunidade que eles sempre quiseram de eles comandarem a Hanway, né? Às vezes você tem um sócio que fala, pô, isso tudo está errado, estamos indo para o lado errado, isso não está certo. Então, eu vi essa oportunidade de deixar o controle na mão deles, mas eu saí da empresa, eu vendi a empresa, recebi, né? E deixei eles tocando a empresa. Hoje eles estão lá tocando. Então foi por essa razão, porque eu me dava muito bem com o meu irmão mais velho, não me dava tão bem negocialmente com meus irmãos mais novos, e ao invés de ficar brigando mais 22 anos, um já tinha morrido, eu decidi, cara, sabe uma coisa? Deixa os mais novos mandarem. E eles estavam certos na propositura deles? Boa pergunta. Eu sei que eles realmente estão trabalhando muito. Eu sei que não tem mais 6. Pois é. São quantas hoje? Não, hoje são 3. 3 academias. A piscina a gente vendeu, que não era a nossa expertise, e eles venderam a academia da Zanotti para o Roberto da Corpo Saúde, e hoje eles têm 3 unidades, né? Estão trabalhando bastante. A Hanway continua sendo uma academia conceituada, mas eu não tenho... Teve uma revolução? Mudou alguma coisa? Mudou. Eles criaram uma sala agora lá chamada Personalité. Custa R$1.000 para malhar na sala. Tudo de ultíssima geração. Com toalha. Toalha, água saborizada, os picolé, um monte de energético, né? Então, com a pandemia, eles viram que algumas pessoas estavam preocupadas em malhar num salão cheio de gente. Então, eles criaram uma sala VIP. Personalité. Hanway Personalité. Tem nas 3 unidades. Então, eles criaram... Custa um pouco mais caro. Bem mais caro. É quase 3 vezes... R$1.000. Né? R$1.000. Quase 3 vezes o valor da mensalidade normal. Né? Então, eles criaram uma academia, vamos dizer assim, uma academia boutique dentro de uma academia tradicional. É uma forma de faturar. E foi bacana? Bacana, tá cheio. O resultado tá bacana? Tá bacana. Porque eu tô vendo nascer academias boutique. Sim, né? Sim. Acho que aqui perto da gente já tem uma aqui, a O2 Fitness. Muito bacana. E parece que estão abrindo uma em Goiânia também. Já abriu lá. O2 Fitness. Em São Paulo existe a academia Le Sank, que é a principal boutique, R$2.200 para malhar por mês, né? Academia linda, super bem montada, e é para atender um público muito específico, é o público que tem dinheiro, que não quer confusão, não quer pegar fila em máquina. Tem gente. Vou pegar o gancho que você está falando aí. Eu tive lá no Rio há um tempo aí atrás, mais a Graça, e a gente deu um pulo lá no Copacabana Palace, porque eu tenho um sonho de me hospedar lá. Né? Então a gente sempre via pelas novelas, sempre via, eu falei assim, cara, um dia eu vou hospedar na suíte presidencial do Copacabana Palace. E eu tive lá com a Graça agora, eu sempre fui no Rio Otto, ali no posto 5, e a gente estava fazendo caminhada lá no calçadão, e eu falei, vamos lá no Copacabana Palace, porque vai ter um show do Roberto Carlos agora em julho. Eu falei, eu vou realizar 2 sonhos, ir no show do Roberto Carlos e hospedar no Copacabana Palace na suíte presidencial. E aí fui lá olhar o preço da suíte presidencial e o cara foi lá mostrar pra gente, coisa assim, maravilhosa e tal. E aí ele falou, olha, tem uma curiosidade para contar para vocês.
Quando o Tom Cruise veio divulgar o filme dele aqui no Brasil, ele pegou essas 2 suítes presidenciais, né? Que tem 4 presidenciais. E eu não sabia que lá em cima tem uma piscina para as presidenciais. Então, lá embaixo tem uma piscina para todo mundo e lá em cima, na cobertura, tem uma piscina para as 4 suítes presidenciais. E ele falou que o Tom Cruise pegou 2. Uma para montar a academia dele. Olha. E a outra para ele se hospedar. Porque ele não queria malhar lá na academia do hotel. Eu falei, caraca, o cara trouxe todos os instrumentos, montou a academia dele só para ele malhar sozinho. Ele não ter... Cada maluco com sua maluquice, né? Você vê, eu acho que estava 23 ou 25 a diária lá nesse hotel. E ele pegou 2 diárias e ficou semanas hospedado lá no Copacabana Palace. A gente chega lá. E eu acho isso uns exageros, sabe, Fábio? Eu acho que nem se eu tiver muitos milhões na conta, eu acho que eu faria umas coisas dessas. Mas sabe o que eu vejo, Ronan? É porque a gente não tem. Imagina você com 180 milhões de dólares na sua conta. Rapaz, 2 diariazinhas aí, rapaz. O que é isso? É tanto dinheiro que não dá para imaginar. Imagina, diz que esse filme dele agora foi a maior bilheteria, passou de $1 bi. $1 bi de dólares. Sabe o que é isso? Sei. É muita grana. E o cara também, às vezes, não quer ser... Imagina o Tom Cruise na academia. Ele não ia malhar. Não ia. Ele não ia malhar. A gente vai pra academia lá, tem que meter um fone no ouvido pra malhar. Né? Senão... E aí você sai da Hanway, pouco depois da morte do seu irmão, você sai da Hanway, pega aquela grana ali, vai pra casa. Você já era casado? Já. Então vamos voltar lá na parte da dona... Beatriz. A dona Beatriz, a patroa. A patroa. Como é que o Fábio conheceu a dona Beatriz? Rapaz, foi no enterro de um tio. Esse amigo... Pô, Fábio. Olha só, cara. E ela me paquerou no enterro, é mole? Na verdade, o pai de um primo morreu, um desses primos que você perguntou, esse que foi ministro, que eu te falei que foi ministro das comunicações, o pai dele faleceu, né, muitos anos atrás, era piloto do banco. Foi jogar bola na BB, se esforçou demais, teve um infarto, morreu no colo do filho, indo para o hospital. E aí foi o enterro dele. Aí eu não conhecia ela e ela não me conhecia. Então, como eu era muito amigo dele, eu fiquei abraçado com ele o tempo todo, né? Consolando, fomos até o enterro, voltamos. E ela me viu, falou, nossa, que cara bonitinho, rapaz. E tal. Aí depois a gente acabou se conhecendo no vestibular da UNB. Esse meu primo falou, cara, leva a Bia. Eu falei, levo, mas quem é Bia? Ela mora aí, tu não conhece a Bia? Eu falei, não conheço a Bia. Ela mora aí no Conjunto 11, pega aí na tua quadra Conjunto 11. Aí ligou pra Bia e falou, Bia, o Fabinho vai te pegar. Quem é Fabinho? Você não conhece o Fabinho, meu amigo? Não conheço, o Fabinho vai te pegar aí, tá 7 horas da manhã. Aí peguei meu carro, fui lá fazer o vestibular do UNB, fui dar carona pra Bia. Aí ela é aquele do enterro. É aquela do enterro, nossa, aquele gatinho e tal. E aí começamos a namorar e deu certo. Quantos anos namoro, noivado e casamento? 35 anos. Agora Não, a gente... do namoro ao casamento. 5 anos. 5 anos de namoro. E estamos há 29 anos casados. Glória a Deus, bem. Amém. E feliz, né? Feliz, exatamente. Cara. Você compartilha teu sucesso com a sua esposa? Com certeza o meu sucesso é o sucesso dela é o meu sucesso. Junto. E eu digo assim, as suas conquistas que você teve, você dá glória a ela? Claro. Dá glória ao casamento? Claro. Você acha que se você tivesse solteiro, você não estaria onde você está hoje? Não estaria pior. Eu estaria pior. Solteiro. Eu tô falando que é porque um monte de neguinho acha que não vou casar não, que casar é fria, não, casar cara, acabou. Cara, você tem um lugar para você voltar toda vez que você... Pô, eu acabei de voltar de Belo Horizonte, um evento que eu nunca fiz evento em Belo Horizonte, fiz agora, 200 inscritos, o evento foi sensacional, os expositores venderam, os palestrantes arrebentaram. Cara, voltar para casa, sabe, para minha esposa, para meus filhos, família é tudo. Se você não está bem em casa, você não está bem em lugar nenhum. Eu falo que a casa da gente é o lugar de recarregar as energias. Então, se você volta para uma casa que quando chega lá só tem confusão, só tem briga, no outro dia você sai para trabalhar sem energia.
É verdade. E vai passando um dia, vai passando uma semana, vai passando um mês, vai passando um ano. Cara, você se destrói. É. Não tem como alcançar o sucesso. E uma vez eu escutei uma frase, Ana, que para mim é a minha frase de vida, que é a seguinte: nenhum sucesso na rua justifica um fracasso em casa. Eu achei fantástico. Foi até um pastor, um livrinho que eu comprei, tinha essa frase: nenhum sucesso na rua justifica um fracasso em casa. Então você ter filhos bem criados, esposa feliz, né? Família feliz. E eu volto a dizer aqui para você, meu amigo, olhando no seu olho, nada, nenhum dinheiro na minha vida que eu tenha ganho ou que eu vá ganhar vale a pena se eu não estiver do lado da minha família. Eu sempre te acompanho nas redes sociais, sei que você, quando viaja, vai a turma toda, vai pai, vai mãe, vai filhos, vai filha, tá todo mundo junto. O Fábio é um cara muito família, um cara especial que merece estar onde está. Obrigado. Conheço a casa dele, mora numa cobertura maravilhosa. Sei que foi conseguida com muito suor, com muito sacrifício. E quando as pessoas deveriam ter uma visão diferente, sabe? Quando eu fui convidado para ir lá na casa do Fábio, eu olhei aquela cobertura linda, meu coração se alegra de ver e fala assim, porra, o cara merece, né? O cara vive bem e tal. E às vezes muitas pessoas olham para você com um olhar de inveja, com um olhar do que porra, esse cara tem isso e eu não tenho. Todo mundo pode ter tudo. Todo mundo. Hoje eu recebi um representante, estava contando há 11 anos atrás. Eu cheguei em casa, fui fazer um miojo e não tinha gás. E eu não tinha dinheiro para comprar o gás. Eu joguei um miojo na panela de água, fui lá no chuveiro de água quente e enchi, comi o miojo ali meio duro. Né? Eu tô falando de 11 anos atrás. Nem muito tempo. Né? Entendeu? Então, tipo assim... e hoje você olha, as pessoas me olham e falam, pô, o cara é todo metido, o cara só quer esse, não sei o que, não sabe da história, não sabe das coisas. Então as pessoas precisam se alegrar mais com as vitórias dos outros, cara. E outra frase bacana que eu já te falei, que é assim, só um verdadeiro amigo tolera o seu sucesso. A maioria não tolera, é inveja, né? Mas só um verdadeiro amigo se alegra com o teu sucesso. O topo do sucesso é solitário. Topo do sucesso. Eu estava conversando com a prima, que a gente não se falava há algum tempo essa semana, e eu estava falando para ela sobre isso. Falando, cara, todo mundo que chega lá no topo, todo mundo não, pode ser que alguns não, mas a maioria que chega lá no topo quer confraternizar com seus amigos, quer estar com seus familiares. Cara, mas eu não posso descer, botar você nas costas para subir o morro de novo, porque eu não sei se eu vou chegar lá de novo. Então é melhor te jogar a corda e falar, ô Fábio, ô irmão, sobe aí, cara. Eu não tenho tempo para te puxar. E para mim foi mais difícil a subida, que eu subi sem corda, mas eu tô jogando a corda aí para você puxar, para você subir. Então as pessoas precisam entender isso. E quando você compartilha com a sua esposa todas as suas experiências, que você chega de um evento de BH vitorioso, né, e compartilha aquilo com a sua esposa, que ela abriu mão da sua convivência e abre mão sempre da sua convivência, né? Olha, eu te conheci, você não tinha um fio de cabelo branco na barba. Eu tô te falando de 7, 8 anos atrás. Verdade. Né? Que eu tive no seu evento, o Capital Fitness de 2012. Eu tive lá no evento do Fábio, fui panfletar lá, divulgar a minha clínica lá, e os segurança me pegaram e me botaram para fora. Falando, pode panfletar. E eu falei, tá bom, virei e continuei panfletando. Segurança me pegou e me botou para fora. Eu vou ficar lá fora chorando? Não vou. Falei, beleza, irmão. Esse ano você tá me pondo para fora. Ano que vem eu vou comprar um stand e vou estar aí dentro. Aí eu quero ver você me botar para fora. E comprou e tava lá. Comprei e fiquei 8 anos consecutivos lá no Fábio. Parei na pandemia 2 anos e tô voltando agora, em 2022, novamente para lá com as empresas, não só com a Cor Perfeita, mas com o JK. E estamos aí planejando ver se a gente vai fazer um podcast ao vivo lá de dentro do Capital Fitness. Vamos entrevistar várias pessoas lá de dentro do Capital Fitness. Mas eu vim aqui para falar de Fábio Padilha. Fábio, a gente tem um quadro aqui que chama Curte ou Esquece. Bora. Diretor, vamos lá. Tá aí o CEO do Capital Fitness,
Fábio Padilha, curte ou esquece, Fábio? Primeira imagem, diretor. Covid-19. O que dizer? Alegria para uns, tristezas para outros, né, Fábio? Não, eu acho que mais tristeza do que alegria, viu? Eu cheguei a perder um amigão, cara, amigão. O cara que foi no meu casamento. Jovem. Né, ele devia ter minha idade, 50 e poucos anos. E para mim, cara, essa perda desse meu amigo foi muito violenta, porque o cara frequentava a minha casa, um cara alegre. Sabe aqueles caras que você pode contar? Você ligar 4 horas da manhã, cara, eu tô aqui em Goiânia, estou precisando de você. O cara pegava o carro e ia para Goiânia. Então, Covid realmente para mim é muita tristeza, né? Trouxe muita morte para muita gente, confusão nos negócios. E quando os negócios estão maus, né? Que a gente vê tanto pai de família sem ter dinheiro para pagar as contas, sem ter dinheiro para fazer compras. Então realmente Covid. Fábio, e o pior, muito, né? A Covid-19 era uma incógnita. Era uma doença que ninguém conhecia. Tinha já o Covid, mas ninguém sabia como lidar, como tratar, como funcionava. Aquela estabilidade do lockdown, se é um dia, se é uma semana, se é um mês, se é um ano, né? Você hoje vivendo de eventos presenciais, né? 2 anos e meio sem fazer. Mas aí o Fábio Padilha não desistiu não, né? Pois é, me reinventei. Fui estudar como é que faz evento online, nunca tinha feito. Aprendemos, fizemos o primeiro, perdemos 10 mil, fizemos o segundo, perdemos 5, fizemos o terceiro, empatamos. A partir do quarto começou a dar dinheiro e no final de 2020 fizemos o maior evento online da história. 8 mil pessoas inscritas. E todas as suas empresas estavam lá com os inscritos de todas as empresas. Fábio, e o mundo mudou? Mudou, definitivamente mudou, né? O mundo sempre muda, mas o Covid deu uma acelerada, né? Então os negócios foram para a internet, então restaurante que não tinha delivery passou a ter delivery para continuar aberto, academia que não tinha produto online começou a vender produto online, criar produto online, eventos que não sabiam fazer evento online começaram a fazer, aprender a fazer evento online, ou seja, o mundo mudou e nunca mais será o mesmo. Eu não sei por que o Cine Drive fechou. Porque ele era a solução, né? Pois é. Cara. E aquela foi uma batalhadora, porque ela estava aberta até pouco tempo. Mas eu acho que agora foi essa terceirização, porque o BRB pegou, ela saiu foi por causa disso, não foi por conta da... O BRB pegou o autódromo. Pegou o autódromo. Graças a Deus, tomara que melhore lá as coisas. Pois é. E o Fábio se reinventou, fez o seu evento online, 8 mil inscritos, conseguiu superar essa fase. E é claro que curte ou esquece, Fábio? Não pode esquecer, não. Isso aí tem que ser sempre para a nossa vida, esse aprendizado. Curte. Você curte Covid-19 como aprendizado, né? Como aprendizado. Próximo diretor. Opa, curte. Runway Academia. Curte várias vezes. Essa é do Lago Norte. Lago Norte. Ronan, todas as academias, fui eu que achei o ponto. O meu irmão escolhia as máquinas e eu negociava as máquinas. Então, para uma máquina, para uma academia dessa aí, R$2 milhões. Só de máquina? Só de máquina. Mais 1,5 milhão de reforma. Isso naquela época, né? A última custou 3,5 milhões. A de Águas Claras, que foi a última. Então, hoje é muito mais caro. Os equipamentos estão muito mais caros. Então, só que o desafio das academias hoje é se reinventar também, cara. Porque os alunos não voltaram na totalidade, ainda estão com medo, né? Uns 30%, 20%, 30% estão com medo. Sim. E como pagar as contas só com 70%, 60% de movimento? Então, donos das academias precisam se reinventar, estudar, se qualificar, porque qualificado ele acha o caminho. Se só ficar reclamando, vai ficar pelo caminho. Você acha que volta a 100%? Eu acho que antes? Volta, mas vai demorar ainda mais uns 2, 3 anos. Eu acho também que o pessoal tem muita gente na academia de máscara, né? O Covid também está aí, né? E outra, sabe o que aconteceu com o mercado de máquinas? Muitas pessoas compraram academia e botaram em casa. Então, hoje muita gente tem academia em casa. Outra coisa, como a academia estava fechada, quem gosta de malhar não parou. Então o cara foi, como eu, por exemplo, eu fui andar de bike. Então eu passei a andar 4, 5, 6 vezes por semana de bike, 1h30, 2 horas. Então esse cara que aprendeu a gostar de malhar na rua,
talvez ele não volte mais também. Ele está no parque, ele está no eixão, ele está andando de bike, ele está indo nadar, ele não volta para academia. Você acha que hoje, do zero, um cara que tem uma verba, seria um bom negócio montar uma academia? Acho que seria desde que ele estude, se qualifique e estude o mercado. Então, por exemplo, hoje, Rona, quando eu montei a minha academia, minha rede, a academia era academia. Vamos lá, cadê a academia? Hoje uma academia precisa ter nome e sobrenome. O sobrenome explica o nome. Smart Fit, low cost. Runway, premium. Lesanque, boutique. Né? Você pega CrossFit, Nação, CrossFit. Então, hoje existem as tribos. Então, você precisa escolher uma tribo que está em crescimento. Então, as academias tradicionais estão em queda. Então, nos Estados Unidos, as low cost representam 40% do mercado. No Brasil, não chegou nem a 10%. Então, as low cost vão crescer muito, vão duplicar, triplicar de tamanho no Brasil. E as tradicionais vão diminuir. Mas então precisa estudar o nicho certo. Será que a low cost é porque ela é barata, o cara paga porque ele sabe que ele não vai? Exatamente isso. Né? Nos Estados Unidos é a mesma coisa. As pessoas compram e não vão. Então lá nos Estados Unidos você vende 4, 5 anos de academia. O cara compra agora, hoje, 5 anos de academia. Pronto, comprei 5 anos. E ele não vai. E é barato. E é barato. Então hoje a gente tem academias low cost aqui em Brasília, com 6 mil alunos, uma unidade de 1.000 metros. Se todo mundo for malhar, não cabe. Só que eles sabem que o cara não vai. A academia não é uma coisa religiosa, o cara vai. Então o low cost já não é os caras que frequentam a academia diariamente, né? Não é o cara. Não são. O que você tem para falar daquela logomarca ali, que virou adesivo nos carros da cidade? Cara, essa logomarca aí não era essa, ela era triangular. Essa aí já é uma terceira reinvenção da logomarca que eu pilotei quando era diretor de marketing, né? E essa logomarca, ela realmente fez muito sucesso porque ela ficou arredondada, né? Então, por exemplo, hoje os carros, né? Você pega aquele Volvo antigão, ele é todo quadrado. Você pega um Volvo hoje, ele é arredondado. Então, ao longo do tempo, você pode pegar os carros antigos, todos quadradões, né? A Cherokee antiga. Então, à medida que o tempo passou, o design que mais evoluiu foi o arredondado, né? Então essa logomarca fez muito sucesso e me deu muito trabalho, mas me deu muito amor também, muito. E a cor vermelho e branco, Fábio, por quê? Cara, pode ser que porque eu ser gaúcho e ser colorado, pode ser que tenha vindo daí, mas a cor vermelha ela é quente, né? A cor vermelha ela é quente, ela expressa movimento, expressa paixão. Acho que foi um pouco disso. E eu gosto muito do amarelo. É claro que o Fábio Padilha curte a Academia Runway. Próximo diretor. Grande empresária. E também, eu curto, tudo eu curto, né? Mas eu vejo que todo mundo erra, né? Então, ao longo do caminho, não existe só acerto, existe acertos e erros, né? Tanto aos pequenos como aos grandes. Aos grandes. E outra coisa importante é que você pode acertar um monte, mas um erro pode custar a sua empresa, a sua vida, a sua reputação. Então, por isso que é muito importante. Quando um avião decola, ele usa muita energia para poder tomar altitude. Quando ele está na altitude, ele diminui o nível de energia, mas ainda precisa o motor estar funcionando, mesmo com ele lá em cima. Se o motor para, o avião cai. Então, nós empresários, você também que é profissional de qualquer área, tem que continuar estudando sempre, né, para evitar os erros. Essa aí é a dona do Magazine? Magazine Luiza. Luiza Trajano, né? É isso aí. Ela tem assumido posturas políticas, né? Tem. E parece que teve um boicote. Teve isso, mas também teve, cara, o filho dela estruturou a empresa fortemente para ir para o online. E quando ele foi para o online, ele arrebentou. As ações explodiram, muita gente botou dinheiro. E notícia de ontem, as ações da Magazine Luiza, da Magalu,
perderam 67% do valor de mercado. 70%. Agora, eu não sei exatamente se foi por conta das posições políticas e ou associado a essa má rentabilidade dos negócios na Bolsa, né? Sim. Curte ou esquece? Curto. Curte. Magalu aí, Luísa Trajano, né? Próximo diretor? Paulo Otávio, grande Paulo Otávio, curto. Nosso amigo, coloquei ele aí porque eu sei que você tem uma história de gratidão com ele. E vou contar ela rapidinho aqui, que é o seguinte. Eu fiz o Brasília Capital Fitness durante 6 anos na Universidade Católica. Quando eu me formei, falei, cara, eu vou fazer o primeiro evento de fitness em Brasília. E contei isso para alguns amigos. O que os meus amigos me disseram? Você tá louco, isso não vai dar certo. Brasília só tem 2 faculdades, sem academia. Não tem volume para você fazer um evento de fitness. Tira essa ideia da cabeça. Graças a Deus eu não escutei essas pessoas. Mas o meu negócio com a Católica era, eu fazia tudo. Contratava os professores, fazia a folder, divulgava. A Católica recebia o dinheiro, me permitia fazer o evento ali e no final do evento ela me passava um certo percentual. Na minha cabeça o percentual correto era 50%, mas eles acabaram me passando 2 ou 3%. Né? Isso me deixou muito chateado, mas como o meu olho brilhava por fazer evento de fitness, eu estava feliz. Porque eu não estava ganhando dinheiro, mas eu estava realizando o meu sonho. No 6º ano, a Católica fez uma coisa extraordinária para a minha carreira. E você que está nos assistindo, pega essa. A Católica fez a coisa mais importante que ela poderia ter feito para a minha carreira. Ela me deu um pé na bunda. Falou, Fabão, pode ir embora, não queremos mais você aqui. Aprendemos a fazer com você. Vamos fazer agora o Católica Fitness. Pode levar o seu BCF para onde você quiser. E eu fiquei muito puto, falei, cara, bati no peito, falei, vou fazer um grande evento, vou botar esses caras no bolso, eles não sabem com quem que eles mexeram. Aí eu saí dali e fui para a BB. Falei, BB, eu quero fazer o evento assim, assim, legal, 100 mil reais. 100 mil reais? Eu ganhava 2 ou 3 para fazer o evento inteiro. Aí saí de lá, fui na academia de tênis Dr. Farani. Fábio, 90 mil reais. Que eu precisava de auditório, sala, campo, piscina. Falei, pela madrugada. E saí dali e fui para um hotel que tinha acabado de inaugurar em Brasília, chamado Blue Tree. Hotel do Paulo Otávio. E eu não sabia que era Nessa Paulo época Otávio. você não tinha pegado a sua parte da academia? Não, eu ainda estava sócio da academia. E aí eu não sabia que era Paulo Otávio. Fui lá no hotel, lindo. E o cara me cobrou 87 mil reais, o gerente do hotel. Eu cheguei na academia falando, porra, nunca mais, não vou fazer isso, caro demais, não tem condição. E aí um funcionário meu, Marquinhos, que até ele é chefe de gabinete do Reguf, falou, Fábio, você não pode deixar de fazer o evento. Todo mundo gosta, todo ano o evento cresce. Eu falei, cara, 87 mil reais, não, você tá doido, eu vou falir para fazer esse evento. Ele falou, cara, por que você não vai falar com o dono do hotel? Ele falou, cara, eu não sei quem é o dono do hotel. Ele falou, mas meu pai sabe, meu pai é amigo dele, quer que marque? E aí eu falei, o não eu já tenho. Marca com esse dono do hotel que eu vou lá. Aí ele, tá bom, pode deixar que eu vou marcar. Me ligou, falou, Fábio, dono do hotel vai te receber às 2 horas da tarde no edifício Number 1, 22º andar. Deixa comigo. Fui para casa, só andava de short, professor de educação física, botei minha melhor roupa, tomei banho, perfume e tô indo lá pro Number 1. Quando eu tô chegando no Number 1, eu falei, cara, como é o nome do dono do hotel? Ele mandou ir lá, 22º andar, mas não sei o nome do dono do hotel. Liguei para ele e falei, cara, como é o nome do dono do hotel? Ele falou, Paulo Otávio, cara, Paulo Otávio. E eu sou ruim de nome, Ronaldo. Então eu fiquei, Paulo Otávio, para não esquecer o nome do cara. Cheguei lá às 2 horas, o cara me recebeu, falou, pois não, Fábio, eu sou Paulo Otávio, pediram para te atender, o que você precisa? E eu comecei a contar uma história longa. Paulo Otávio, a Católica me sacaneou, me deram um pé na bunda. Ele falou, Fábio, o que você precisa? Aí eu entendi, o cara é rápido. Falei, Paulo, eu quero fazer um evento lá no seu hotel, no Blue Tree, e me cobraram 87 mil reais e eu não tenho esse dinheiro. Aí ele me fez a primeira pergunta difícil. Quanto você tem? E eu, professor de educação física, não sou bom em conta. Eu fiz uma conta rápida e saiu 26 mil reais. Aí ele me fez a segunda pergunta difícil. Só 26 mil reais? Você quer alugar um hotel inteiro por 4 dias e pagar 26 mil reais? Eu falei, é só o que eu tenho. Ele falou, tá bom, Fábio, eu não sei se eu vou conseguir te ajudar, mas até às 6 da tarde eu te dou uma posição. 6 horas da tarde em ponto, meu telefone toca. Eu falei, pois não, Fábio, Paulo Otávio, ô doutor Paulo,
Vai lá assinar o contrato por 26 mil. Pô, doutor Paulo, muito obrigado, muito obrigado. Pois não, Fábio. Desliguei o telefone, botei a mão na cabeça, falei, ferrou. Onde eu vou arrumar 26 mil reais? Eu não tinha. Mas o fato, Ronan, é que quando você descobre por que o seu olho brilha, o que você nasceu para fazer, ninguém te para. E esse é o meu trabalho hoje. Instigar as pessoas a descobrir os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos. E esse camarada aí, sem me conhecer, eu provavelmente fui lá na reunião com ele de short, pedi um desconto e ele me ajudou. E anos depois eu convidei ele para abrir o evento com uma palestra no Brasília Capital Fitness, que foi extraordinária a palestra dele. Quando acabou a palestra, eu falei, Paulo, estou aqui no centro de convenções, 30, 40 mil pessoas, fui lá pedir ajuda para você e você me ajudou. Por que você me ajudou? E ele me foi com a seguinte, Fábio, um empreendedor sabe reconhecer outro. Quando eu vi o seu olho brilhando, que a católica te mandou, que você aí, eu falei, cara, eu tenho que ajudar esse menino. Olha que extraordinário. Então, curto, um dos maiores empresários de Brasília, do Brasil, curto demais. Paulo é um lutador, é um cavalheiro, um gentleman, esse cara. Tá com 73 anos, não precisava mais trabalhar, né? Tá aí ainda correndo, pré-candidato ao Senado, pelo Distrito Federal ainda. Trabalha de manhã, de tarde, de noite. Vou dar um testemunho pessoal. Eu estava no escritório dele, um dia desse aí atrás, e eu estava na sala de reunião, usando a sala de reunião dele, conversando com o pessoal, e ele entrou para a sala dele. E eu terminei de finalizar ali com o pessoal e precisava da assinatura dele. E eu saí da sala de reunião, entrei na sala dele, ele estava sentado com a marmita, comendo. Isso era 4 horas da tarde. Olha. 4 horas da tarde. E eu, às vezes, almoço 2, 3, 4 da tarde e eu ficava reclamando. Né? Almoço 4 da tarde, isso não é vida, não sei o quê. Um homem que tem 4 shoppings dentro de Brasília, não sei quantos hotéis esse homem tem, não sei quantos prédios já que ele construiu aqui dentro de Brasília. Está perto de 800. Pois prédios. Eu acho que o Paulo já é bilionário. Ele é bilionário. E tava lá almoçando, 4 da tarde, eu falei, ô Paulo, termina aí, depois você vem aqui para assinar. Ele, não. Largou a marmita, foi lá, assinou, tirou a foto, se despediu, nós fomos embora e ele voltou para comer a marmita dele. Então, às vezes, quando eu fico chorando, né, a vida tá meio difícil, eu lembro, um cara desse onde tá, com 73 anos de idade e tá aí com o olho brilhando, né, querendo interagir. Agora o filho tá vindo aí também, pré-candidato a deputado federal. É um cara que fez muito por Brasília, que me passou muitas visões. As pessoas às vezes pensam que os empresários só vislumbra dinheiro. Olha aí, você tirando dinheiro da onde não tinha para fazer o seu evento. Só pela paixão. Só pela paixão. Porque o mínimo de raciocínio, o cara faria uma conta e falar, bicho, eu vou pagar 26 mil nesse evento, mais o que eu vou gastar para produzir esse evento. Será que eu vou arrecadar? Eu não vou arrecadar esse dinheiro. Não vou fazer. Eu não vou fazer. Seria a lógica, né? Saindo de uma localidade que era o Capital Fitness, lá em Taguatinga, né, para o Lago Sul, ou seja, o público outro público, poderia ser que o público não aderisse aí lá para o Lago Sul. Mas e aí? Deu sucesso? Deu grana? Ganhou grana? Muita. E é isso também, né, cara? O sucesso, ele precisa de ter o risco. Ou seja, eu corri o risco. Eu topei pagar o risco. Podia ter perdido, como muitos perdem, né? Poderia ter vendido só parte da academia para pagar essa dívida. Sim. Então, o ganho ele está diretamente proporcional ao risco que você corre. Quanto mais risco, maior pode ser seu ganho. Agora, tem que calcular o risco. A gente tem medo? Claro que tem medo, né? Porra, vou alugar isso aqui tudo, esse teu escritório aqui lindo, cara. Puta, será que isso vai dar? Mas então você precisa calcular o risco, precisa topar, né? Correr esse risco e, se tudo der certo, você vai ganhar dinheiro. Se não der, você vai perder. Faz parte do jogo. Eu tenho uma passagem que me fez refletir. Quando eu fui pegar esse imóvel aqui, eu estava dando um salto. Eu me lembro. Você falou comigo. Era um salto
110 metros para 500 metros quadrados. E você nem ia pegar tudo. Né? E aí eu fiquei meio com medo e tal. E o dono me chamou lá, um cara também que veio do nada, e falou para mim, olhou dentro do meu olho e falou: cara, eu já tive onde você tá. Esse mesmo medo, essa mesma insegurança que você tá tendo hoje, eu já tive. E você vai ter que romper isso aí. Né? Aí eu falei, cara, mas ele falou assim, são mudanças de patamares. Você já chegou no auge do seu patamar, você tem que ir para outro patamar, você vai ter que subir um degrau, e depois você vai subir um degrau. E aí você às vezes não compreende, né? Não entende a coisa. Quando você sobe esse degrau, é uma decisão muito difícil. Foi uma decisão muito, muito difícil. Você às vezes abre mão da sua lucratividade, porque você está com uma despesa maior, mas você tem uma comodidade, porque na outra empresa nem sala eu tinha um beco apertado, que mal você foi lá me Tive visitar lá várias vezes. Não tinha mau jeito para você encostar as costas, uma copa para os funcionários super apertada, né? E você poder hoje dar uma... que às vezes o funcionário não pensa que você pode ter certeza que o seu chefe está preocupado. Pelo menos eu, como empresário, eu penso num banheiro para o meu funcionário, né, um vestiário para o meu funcionário, uma copa para o meu funcionário, porque a gente passa mais tempo na empresa do que em casa. Eu cheguei aqui hoje, era 9 e pouco, são 9h30. Tem 12 horas que eu estou aqui trabalhando. Né? Então, quer dizer, vou chegar em casa, se eu dormir 6, 7 horas... E tem gente que vai ver você passando de Porsche, ó, aquele cara lá, sortudo, ó lá, tá podre de rico. Por que não é limpinho de rico, cheirosinho de rico? Né? O cara paga imposto, gera emprego, não deve nada para ninguém. Por que é podre? E aí ainda fala, né? Quem paga imposto é o pobre, o rico não paga imposto, quem tem dinheiro não paga imposto. Eu fico pensando, por que o meu IPVA é tão caro? O meu carro esburaca mais o asfalto? Qual a diferença dele para um carro popular? Por que eu tenho que pagar um IPVA mais caro? E aí, mas lá na Constituição fala, todos somos iguais perante a lei. E aí os caras querem taxar a gente mais caro, quer taxar lucros de dividendos, né? Você já pensa, tudo que entra dentro de uma empresa é taxado lá na entrada. Né? Taxado lá na entrada. Então fica muito difícil empreender no Brasil. Só loucos como a gente tem coragem. E esse louco ali tem, se eu não me engano, 40 mil funcionários. Eu vi 40 mil funcionários. E eu acho que ele fez questão de assinar a carteira do 40 mil do funcionário dele, ou 41 mil. E tá aí até hoje, 73 anos, poderia estar... gerando emprego, pagando imposto, trabalhando. E falou aqui, eu sou da Ceilândia, nasci na Ceilândia. E rapaz, você não tem noção. Ele falou aqui para mim a visão dele, eu entrei, primeiro eu passei, antes de conhecê-lo, eu passei dentro do que ele propôs em oferecer, que foi o Shopping JK, lá na Ceilândia. Cara, eu nasci na Ceilândia, como eu te falei, não tinha asfalto, não tinha poste, não tinha ônibus, não tinha nada. E hoje você ir lá e ver um JK Shopping daquele, um prédio gigantesco, com McDonald's, com Burger King, com Sushi Louco. Quem gera essa evolução são as empresas, os empresários. Imagina depender do governo para ter shopping, depender do governo para ter uma lanchonete, um restaurante. Esse país precisa tratar melhor quem empreende, quem produz nesse Brasil. E qual foi o preço que ele pagou pelo aquele shopping? Foi alto. Né? Pagou um preço altíssimo, arranhou a imagem, arranhou a sua carreira, mas ele levantou e tá aí de novo. Esse cara, claro que o Fábio Padilha curte o Paulo Otávio, eu também curto demais e sempre vou curtir. É um cara que eu espelho. A gente olha para ele e se espelha, né, Paulo? Né, Fábio? Eu me espelho em você, você espelha em mim, a gente espelha nele e ele se espelha em outros empresários, com certeza, e segue a vida. Próximo diretor. Ronan Carlos. Cara, curto demais por um motivo, Ronan, porque eu conheço a sua história. Eu já vi você falhar várias vezes e você está aqui de pé. Sabe por que você está de pé? Porque você não ficou chorando.
Você não ficou de mimimi. Coitadinho de mim. Você levantou e continuou tomando porrada e caiu de novo e levantou. E é por isso que eu curto, cara. Porque eu sou teu fã, porque eu conheço a sua história, meu amigo. Entendeu? Não teve facilidade de lado nenhum. Foi porrada e porrada. Então, e é o que a gente acabou de falar aqui, o que eu acredito. Eu aprendi a bater palma para quem sabe ganhar dinheiro honestamente. Entendeu? E você foi um cara que tomou muita porrada da vida, não desistiu. Enquanto um monte de gente aí desistiu, você não desistiu. Parabéns, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Você é um exemplo. E você sabe que a gente, no percurso, vai achar vários obstáculos e também vai achar várias pontes, várias escadas que te levam a degraus mais fácil, sem tanta porrada, né? Mas eu sempre pensei mais na minha imagem do que no receber, no dinheiro. Eu nunca me corrompi, nunca vou me corromper. A coisa mais importante que eu tenho na minha vida é Deus, a minha esposa, a minha família e os meus clientes. Eles estão no nível de família. Os meus clientes estão no nível de família. Então, assim, se eu pudesse carregar todos no colo, eu carregaria todos no colo, eu serviria todos de bandeja. Colocaria, se eu tivesse tempo, como eu tinha antigamente, que eu comecei a clínica lá na recepção, né? Se eu tivesse o mesmo tempo que eu tinha, como eu tinha antigamente, você pode ter certeza que eu estaria com todo o prazer do mundo ali, servindo café, servindo um copo de água para cada um, encaminhando ao banheiro, oferecendo um pão de queijo. Eu estaria com todos eles, porque enquanto os funcionários não aprenderem, enquanto os empresários não aprenderem que a coisa mais especial dentro de uma empresa é o cliente, e que o cliente tem sempre razão, que dentro das minhas empresas o cliente só vai perder a razão a hora que eles bulachar a minha cara. Enquanto ele estiver reclamando do banheiro que está sem papel toalha, enquanto ele estiver reclamando, tá te ajudando. Ele está me abençoando. Crítica é bênção. É como eu falo, eu vou nas empresas do meu amigo, que eu ver errado, eu filmo, fotografo e mando para ele. Falo, cara, corrige isso aí. Que eu sou um perfeccionista, né? Então, a gente sofre. Parabéns, amigo. Parabéns. Obrigado, Sua Fábio. Sua trajetória é bonita demais. Obrigado, meu irmão. Me espelhei em você pode ter certeza. Próximo diretor, Rapaz. Valdir de Oliveira, né? Só tem uma falha. O cara torce pro Fortaleza. Como ele é apaixonado pelo Fortaleza. E eu prometi de ir lá no escritório dele tirar uma foto com a bandeira. Com a bandeira do Fortaleza. Esse pra mim, cara, curto demais. Pra mim é um dos caras que mais ajudam os pequenos e médios empreendedores da cidade. O cara é um incansável, é de manhã, é de tarde, é de noite, é em live, é em evento, né? É um cara preocupado com as pequenas empresas. Esse cara sabe a importância de uma pequena empresa, né? Quem quiser procurar no Google aí vai ver que as pequenas empresas do Brasil geram mais de 50% dos empregos. Então, quando você junta os pequenininhos, eles geram mais empregos que os grandões, né? E esse é um defensor, né, dessa bandeira do empreendedorismo, das pequenas e microempresas. Batalha todo dia, às vezes ele bate em governo, ele bate em secretário que às vezes não entende, né, como é que acontece numa empresa pequenininha lá na Ceilândia, né? Quer dizer, inclusive nessa pandemia houveram muitas falhas, né, no apoio à micro e pequena empresa, e ele gritou, falou, ó, se vocês não ajudarem as pequenas empresas, elas vão fechar e vocês vão descobrir o que é desemprego. Não é uma grande empresa fechando, não. Também, claro. Mas quando fecha o cara que vende cafezinho lá na rodoviária, o cara que vende o café da manhã no ponto de ônibus, o cara lá na feira da Ceilândia, o cara na feira dos goianos, o cara na feira dos importados. Quer dizer, então esse é um cara que eu tiro o chapéu, bato palma, porque Valdir é sensacional. Valdir esteve aqui, você pode olhar aí a entrevista dele aqui nos nossos vídeos. Ele tem uma entrevista também muito bacana, conta toda a sua história de vida. E é um ser humano fantástico, né? Perdeu o pai na Covid, né? Perdeu o pai dele na Covid e tá aí ajudando os empreendedores do Distrito Federal, nosso superintendente do Sebrae DF. Um grande abraço, Valdir. Obrigadão. O Fábio nos apresentou, te trouxe aqui e hoje o Fábio está aqui.
Eu ia trazer ele no outro episódio que eu te falei, mas aí resolvi ele trazer no 30º. Claro que curte Valdir Sebrae, um grande abraço. Próximo diretor. Ibanez Rocha, nosso governador do Distrito Federal. Curto, porque eu acho que ele teve uma posição durante a pandemia diferente de outros governadores que acabou ajudando os empresários. Eu realmente fiquei muito revoltado, sabe, Ronaldo, dessa história de fica em casa, não pode abrir. Porque uma coisa é você ficar em casa com 20 mil de salário do governo. Sim. Outra coisa é você ficar em casa... Que é a maioria de Brasília, né? E outra coisa é você ficar em casa sem poder ganhar dinheiro. Como é que você paga a comida dos seus filhos, né? Então, eu vi que, como você falou aqui no início da pandemia, ninguém sabia o que fazer. Fecha, abre, não fecha, abre, né? Agora, depois que se descobriu que o lockdown não adiantava muito, né? A gente teve com o governador, o pessoal das academias, e o governador falou, olha, me mostrem as pesquisas científicas mundiais que eu reabro as academias de uma semana. E ele reabriu as academias no segundo lockdown, no início do ano, só com uma semana de fechado. E isso serviu para que outros governadores entendessem que as academias eram locais de saúde, não de doença. Quem pratica atividade física regularmente não morreu fácil de Covid, né? Quem morreu foram os obesos, os com comorbidade, o com diabetes. Então a atividade física ajuda no combate à Covid. E esse foi um governador que levantou essa bandeira. Porque ficava meio que sem parâmetro, você poder ir para um restaurante, sentar, tirar a máscara, comer, depois bota a máscara e vai embora, e você não podia ir para academia. Pois é, exatamente. Ficou... E essa foi a briga, né? E então, por causa disso, eu tiro, né, eu curto o Ibanez, porque ele teve uma posição diferente de outros governadores, foi firme, peitou o Ministério Público, peitou o juiz que disse que ia fechar, né? E realmente acredito que um chefe de governo, um chefe de Estado, precisa ter postura, ele precisa assumir os riscos que o cargo tem. E, nesse caso, ele assumiu. Ele reabriu as academias e toda a cadeia produtiva pôde faturar, pagar suas contas, gerar emprego, né, que foi uma tristeza, realmente. Eu admiro o Ibanez, a esposa dele esteve aqui, contou que quando descobriu que a mãe dela estava com câncer, ele foi o primeiro a falar para ela, olha, traz a sua mãe para morar aqui, perto da gente, vamos cuidar. É um nordestino, vencedor, né? Vencedor como empresário, né? Como advogado, como empresário, vencedor como político, é um cara que era o azarão das pesquisas e acabou sendo eleito. Eu acho que ele fez um bom governo, né? Fez o que podia na pandemia para o dano ser menor para o empresariado. E é um cara que escuta, né? O difícil é aquele político que não escuta o povo. Né? Depois que ele senta na cadeira, ele reina. Acho que Ibanez... Uma das coisas que eu gosto de políticos, cara, é políticos que têm profissão. Porque tem político que é deputado há 40 anos, sim, é senador há 40 anos, é deputado distrital. Não sabe outra coisa. Ele não sabe o preço do feijão, o preço do leite, entendeu? Então, quando um cara tem uma carreira de sucesso, ele sabe o preço da batalha, né? Ele sabe quanto custa as coisas. Então, eu acho que o Ibanez tem esse lado, sabe? Claro que curte o governador Ibanez. Próximo diretor. Luiz Inácio Lula da Silva. Cara, esse aí, como é? Curte ou o quê? Curte ou esquece? Não, eu vou dizer que esqueço, mas não dá para esquecer, né? Para mim, esse cara é um demônio, né? Eu acho que ele tem pacto com o mal, porque eu votei nele lá atrás, em 2006, 2003, para elegê-lo. Comprei bandeira, comprei broche, e ele foi o pior, o mais ladrão, o mais corrupto de toda a história do país, né? Então, eu hoje vejo ele como uma pessoa a ser combatida, né? Ele roubou todas as instituições brasileiras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correio, Petrobras. Ele é um farsante, ele fala, o que ele fala não se escreve, né? Ele diz uma coisa e faz outra. Então, realmente, esse camarada aí,
eu não sei como é que ele está fora da cadeia. Eu acho que tinham que investigar por que descondenaram um cafajeste desse naipe, né? E acho que todo brasileiro honesto devia se unir e levantar a mão, porque o que fizeram nesse país, ou seja, o Supremo com a soltura dele, né, acabou dizendo para o brasileiro, pode roubar, não tem problema não, pode roubar. Então isso eu acho um absurdo, vai contra, né, a ética, vai contra tudo aquilo que a gente acredita, e é um mal a ser combatido no país. Claro que Fábio Padilha esquece Luiz Inácio Lula da Silva. Próximo diretor. Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Esse camarada aí, cara, eu curto, porque se a gente analisar a história do país, né, apesar de todos os erros, ele não é o melhor presidente, ele não é o melhor gestor, mas eu acredito de verdade que ele tem boa vontade, ele não tem má fé, ele não tem o mal no coração. O problema é que ele está enfrentando um mal gigante, que é o sistema brasileiro, né? Tá aí a descondenação do maior ladrão da história do país, mostra isso, e ele está enfrentando isso tudo. Então eu acredito que ele também é uma construção do PT. O PT roubou tanto, fez tanta falcatrua, né, que o povo brasileiro acabou jogando toda a energia nesse cara, acreditando que ele poderia vencer o PT, e venceu, né? Acredito que o povo brasileiro mais uma vez está sendo enganado pelas pesquisas que diziam que Bolsonaro não ganharia nenhuma de ninguém no segundo turno. Tá aí, o cara é presidente. De novo, estão fazendo a mesma coisa, e eu curto e vou trabalhar para esse cara, porque não é impossível deixar o PT voltar ao poder. Fizeram o que fizeram e agora querem voltar ao poder, é um absurdo. Então, por pior que o Bolsonaro possa ser, ele é infinitamente melhor do que a volta do PT e da esquerda ao poder. Claro que curte Jair Messias Bolsonaro. Próximo diretor. Essa é a família Padilha. Isso aí que faz tudo valer a pena. Curto demais minha família, amo demais, né? Eles são a minha inspiração. Eu tenho os meus desejos, né, de viajar o mundo todo, de conhecer lugares, e nada disso vale a pena se eles não estiverem do meu lado. Então, essa aí é a coisa mais importante no mundo para mim, é minha família, a saúde deles, o amor deles, a felicidade deles, né? Seu filho está já trabalhando com você, eu vi lá na inauguração do lançamento do Capital Fitness. Ele não está comigo, ele me ajuda em algumas coisas, mas ele está trabalhando numa empresa que chama Stoic, que é uma empresa de investimentos. Ele é formado na UNB em economia e hoje ele trabalha fazendo valuation de empresas, fazendo fusão, venda de empresas. O menino está bem, o menino vai voar alto. Tem te dado dicas? Muitas, inclusive está fazendo valuation da minha. E a sua filha é essa menorzinha aqui? As duas. Você tem duas filhas? Duas. Eu pensei que você só tinha uma. Não, essas duas. A Luísa, a mais velha, formou agora em nutrição. A Luísa, eu conhecia, a mais nova que eu não conhecia. A mais nova é a Fabiana, está fazendo 2 faculdades, CEUB e UNB, na área de comunicação. Essa pequena? Essa pequena já está com 18. E a Luísa está com 22. A Luísa formou em nutrição. Formou agora esse semestre em nutrição. E a baixinha está fazendo? A baixinha está fazendo comunicação na UNB e no UniCEUB. 2 faculdades. Totalmente. Cada um no jeito. Cada um no jeito, mas vai ajudar em tudo, hein? Vai ajudar, pois é. Não foram todos para educação física, né? Não. E a esposa está ali também. Minha esposa maravilhosa, trabalha no TJDF. Minha cara metade. É claro que Fábio Padilha curte essa família maravilhosa. Eu desejo que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, cada vez mais a vida dos seus filhos. E o reflexo da sua família não poderia ser diferente, inspirado no homem que é você, meu amigo. Obrigado. Eles são reflexos do seu caráter, são reflexos do seu trabalho, são reflexos da sua educação. Um pai que não deixou para trás os filhos, né? Mesmo trabalhando tanto como eu sei que você trabalha, e melhor ainda, nós temos mais uma imagem ali. Claro que curte. Próximo diretor, esses dois que você também nunca deixa para trás, em todos os eventos eles estão lá te prestigiando, trabalhando, são presenças exigidas por nós que somos clientes do Brasília Capital Fitness. Precisamos da presença do seu Ferrari, da sua mãe lá, sua mãe gatona,
É. Pois é, minha paixão também, eu acho que família é tudo, né? E os dois moravam no Lago Norte e estão meio doentinhos e tal, né? Meu pai está tratando de câncer de próstata, mas está bem. Minha mãe está com início de Alzheimer, mas está bem também. Então eu decidi tirar eles da casa do Lago Norte, porque eles ficavam a semana todos sozinhos, Sim. né? Então agora eles estão morando no prédio em frente ao meu. Ah, é? Os vejo todo dia, meus filhos vão lá, Que eles bacana. almoçam na minha casa. Então realmente a convivência ficou maravilhosa, né? E eu acho isso, quando a gente fica velho, é obrigação nossa cuidar dos pais como eles cuidaram da gente quando Com eram certeza. crianças. Então, me orgulho muito deles, me orgulho muito de cuidar deles e vou estar assim até. Eles estão com Deus quantos anos, permitir. Fábio? Ferrari está com 80, está bem, e minha mãe está com 77. Está bem também. São os dois muito. Seu pai é muito ativo. Conversa muito bem. Ele interage muito bem. Tem sintonia no ambiente. E essa foto aí, cara, em Miami, ali em Miami Beach, a gente sentou aí nesse local, foi tomar um banho de mar, eles sentaram aí, eu levei eles para passear em Miami lá antes da pandemia, janeiro de 2020. Foi uma viagem maravilhosa. Aluguei um carro, meu pai dirigiu a van lá, ficou, meu filho adora dirigir, ficou doido, nunca tinha dirigido lá. E minha mãe indo pros outlet, ai meu filho, parece um sonho, não acredito que eu tô aqui, me belisca. Então isso não tem preço, né? E o casamento deles é bem também, Fábio? 56 anos de casado, cara, fazem agora dia 19 Nunca de setembro. viu briga, confusão? Não, briga tem. 2 italianos, 2 descendentes italianos, briga tem direto. Mas, um Ferrari e um Padilha. E um Padilha. Briga tem direto, mas estão bem, se amam, né? São cúmplices, um ajuda o outro, é muito bacana. 56 anos de casado. De casado. Maravilhoso isso aí. Claro que curte esses pais maravilhosos. Próximo diretor? Cara, esse aí faz falta, viu? André Padilha. Carlos André Padilha da Costa. Cara, seu irmão mais velho. Meu irmão mais velho. Que faleceu numa esteira. Não, ele estava na musculação. Na musculação dentro da academia. Da academia da Zanorte. Fábio, vamos esclarecer essa história aqui, porque ela é muito importante e vai poder ajudar outras pessoas. O que aconteceu com seu irmão? Cara, ele sempre foi um cara extremamente estressado. Né? Quem trabalhava com ele sabia. Ele estava sempre nervoso, sempre estressado. Ele era um cara estressado, dormia pouco, trabalhava muito, né? Praticava atividade física. Fazia dieta, né? E, cara, a gente não fez autópsia, né? Mas a gente acredita que foi esse excesso de trabalho, né? com essa ansiedade de querer fazer as coisas, e somado essas dietas malucas, um monte de remédio, ele estava agendado para ser calendário, ele e a esposa dele, de um determinado nutrólogo, nutricionista aqui. Então ele estava numa dieta acirrada. Então eu acho que essa combinação toda foi explosiva, né? Ele teve um infarto fulminante, e infarto em gente jovem, ele tinha 47 anos, costuma ser fatal, né? Sim. Você sabe que em 2020 eu coloquei um stent no coração. Foi? Sabia Foi. não? Você não sabia? Não. Então vou te contar. Porque poderia ter salvo seu irmão. Como você sabe, eu era bodybuilder, né? Treinava muito, ia para academia 2 vezes ao dia. Cheguei a pesar 95 quilos, cheguei a 5% de BF. E fazia aeróbico de manhã na academia e à noite musculação. E logo que meu pai morreu, em 2006, eu vi que eu ia no mesmo caminho do meu pai. Meu pai teve o primeiro infarto com 46 anos e o segundo com 56 e faleceu. Então meu pai morreu com 56 anos, jovem. A única coisa que deu para doar do meu pai foi as córneas, o resto estava tudo bichado. Eu falei, cara, se eu não mudar de vida, eu vou no mesmo caminho do meu pai. Eu preciso mudar de vida. Eu odiava a academia, né? Então eu fui fazer natação. Falei, vou para natação porque, né, 6 horas eu tinha uma depressão, entre 6 e 7 horas no crepúsculo ali, me dava um mal-estar. E quando eu me conecto com água, me faz bem, me traz boas energias, eu fico bem, fico feliz. Eu falei, vou fazer natação de 18 às 19, que é o horário, depois das 19 passava.
Espiritualmente eu fui conversar com o meu bispo, ele falou que era a hora que Deus descia ele no Éden para interagir com Adão e Eva, e que depois que eles romperam, foram expulsos do paraíso, ele parou de se comunicar às 18 horas. Tanto que nos católicos tem a Ave Maria às 18 horas, a oração da Ave Maria. Então um horário que me dava uma tristeza ali, de 18 a 19. Quando eu pulava na água às 18, eu saía às 19, já tinha passado o crepúsculo ali das 18, eu já saía bem. E aí a academia entrou de férias na natação, e eu comecei a revezar. Antes eu comecei a revezar 2 vezes na musculação e 3 vezes na natação. 2 vezes, depois a natação entrou de férias e eu fiquei só na musculação. E aí fui pegando gosto pela coisa e tal. Então cheguei a ficar muito forte. E quando começou com a clínica, você sabe o tanto que eu trabalhei nesses 11 anos, né? Desse grupo de empresas. Eu não conseguia mais ir para academia, aquele trabalho estressante, dormindo pouco, tal. E quando foi em 2020, um pouco antes da pandemia, eu falei, cara, eu agora vou dedicar um tempo para minha saúde. Pela manhã eu vou para academia, antes de qualquer coisa, só saio de casa depois do almoço, né? E vou desconectar do celular também, porque senão a gente não consegue ter vida. E aí eu fui num cardiologista. Falei, meu amigo, peça aí para mim todos os exames, uma bateria de exames que precisar, cardiológicos, porque eu vou voltar para atividade física. Eu preciso saber e tal. Meu pai infartou, meu irmão, meu tio, minha tia, família toda cardíaca. Pede aí os exames. O cara me pediu eletro, Holter, mapa, teste de esforço, ecodoppler de carótidas, cintilografia. Todos os exames que eu fiz deu que eu estava 100% para a prática de atividade física. E eu não acreditei. Eu falei, cara, não tá certo isso aí. Não, mas todos os seus exames estão 100% para voltar para a academia. Eu falei, não acredito. Eu sou curioso. Então eu leio muito, eu observo muitas coisas, eu escuto muitas coisas. E eu tinha lido sobre um exame chamado angiotomografia coronária. É um exame que prevê de 3 a 5 anos um infarto. E eu falei para ele, tu vai pedir esse exame aí chamado angio? Ele falou, seu convênio não vai cobrir. Eu falei, não tem problema, mas eu quero esse exame aí. Eu só volto para atividade física depois que eu fizer esse exame. Esse exame aí é top. Aí ele pediu. Eu fui lá, fiz o exame, saiu o resultado no outro dia. Eu estava com 95% de uma coronária minha entupido e as outras 2, 25%. Cara. Ou seja, eu estava pronto para sofrer um infarto a qualquer momento. Gente. Acredito que tenha sido a mesma coisa que aconteceu com seu irmão. Então essa angiotomografia coronária, quem tem histórico de problemas cardíacos na família, peça ao seu cardiologista para que peça esse exame para você e faça. Quando eu vejo atletas morrerem infartados em campo de futebol, em pista, já aconteceu aqui em concursos públicos, né? No TAF, da pessoa morrer, eu lembro, cara, um exame poderia ter salvado a vida dessa pessoa. E um exame poderia ter salvado a vida do André, né? E tá no seu olhar aí a alegria de estar do lado desse irmão. Você, todos os anos, no aniversário da morte dele, você posta lá no seu Instagram. Eu não sei se você já superou essa perda. Eu acho, que eu já superei, e depois que ele morreu, todos os anos eu faço meu aniversário, uma festa, reúno os amigos. Porque uma coisa que eu aprendi com ele, cara, não deixa nada para amanhã não. Ele só tomava champanhe Chandon ou Veuve Clicquot. E ele só usava as melhores roupas. Ele comprava um sapato hoje, vou usar hoje, né? Então eu aprendi com ele. Ele foi muito intenso, sabe? Gostava de viajar, ele viajava, ficava nos melhores hotéis, ele gostava de viajar de primeira classe, de classe executiva, só se vestia bem. Então eu aprendi com ele, cara, que a vida é hoje. Amanhã a gente pode não estar mais aqui. Então faça o que você tem que fazer. Seja feliz hoje. Então, depois que ele morreu, eu costumo comemorar mais meus aniversários. Agora, como ele não foi só meu irmão. Eu aprendi a falar com ele. Eu aprendi a jogar bola com ele. Eu aprendi a me divertir com ele. Quando eu tinha 17, ele tinha 19, ele que me levava para as festinhas.
Então, assim, ele foi um mentor, ele foi um coaching. Protetor, né? Então, assim, eu sinto a falta dele até hoje, né? Todo dia eu tenho essa foto, tem um pôster na minha casa, gigante, desse tamanho aí. Quase todo dia eu vou lá, beijo ele, né? Converso um pouco com ele. Então, eu acredito que eu já tenha superado, mas a dor vai sempre existir. Ele é um cara que foi muito importante para mim, que eu não tenho mais do meu lado, né? Então, assim, mas não é uma dor que dói mais tanto, sabe? Então, eu converso com ele, eu falo com ele. E uma das coisas, cara, que ele fazia comigo, que eu sinto uma falta, que eu não gostava, ele me beijava. Então, ele me encontrava, oi, cara, eu falei, porra, cara, que beijo é esse, cara? Entendeu? Então, e hoje eu sinto uma falta. Eu falo, porra, por que eu não beijei o cara, né? Então, assim, eu acho que eu superei, mas a falta vai ser eterna, né? Até o dia que a gente se encontrar de novo lá do outro lado. E você usou como combustível essa perda? Sim, porque ele era um cara que... Outra coisa, eu aprendi um monte de coisa com esse cara. Eu aprendi a não receber não com facilidade. Não, cara, eu não vou. Volta para trás, planeja de novo, volta de novo com a ideia. Ou seja, pessoas de sucesso não aceitam não com facilidade, né? Então, eu aprendi isso com ele. Outra coisa que eu aprendi com ele, cara, o bom é inimigo do ótimo. Se você está acostumado com o bom, você nunca vai ser ótimo. Se você está acostumado com o bom, tá bom para você. Então, é outra coisa, cara. Faça o teu melhor na primeira. E nas brigas, bicho, para investir na academia. Ele queria comprar um relógio de 5 mil reais. Falei, porra, cara, um relógio para ficar na parede. Cara, mas é um relógio conceito. É um relógio que... Ele comprou a que porra faz a diferença e tal. Cara, ele comprou... O relógio, mano, era a parede inteira, na entrada da academia. Eu acho que se eu tivesse sócio, eu teria problema seríssimo, porque assim, eu economizo comigo. Eu sou econômico comigo, mas para a empresa não tem economia, né? Quando a gente foi montar o podcast aqui, eu falei, quero o melhor. O melhor microfone, o melhor fone, a melhor câmera, a melhor mesa, eu quero tudo do melhor. Quando a gente faz tudo do melhor, é claro que com o amor e a paixão e a excelência que você coloca no negócio, fica mais fácil de dar certo, né? Porque a visão dele, você vê, o conceito de premium, foi ele que estabeleceu. Foi ele que estabeleceu o conceito de prêmio. Ele já tinha, o cara é danado, bicho. É claro que curte André Padilha. Deixa saudades aí pro Fábio, deixa saudade para todos os seus alunos. Foi cedo, mas deixou aí sua história. Fez uma história bonita em Brasília. Deixou seu legado. Deixou seu legado. Hanway estará sempre aí, em qualquer canto que você vá. Próximo diretor, 61 Podcast. Como não? Tô esperando desde o primeiro vir aqui, tô no 30º, tá bom. Fábio, muito obrigado, meu irmão. Eu vou deixar aquela câmera aqui para você deixar um recado para os nossos inscritos, para os seus amigos, para os seus seguidores, para os seus alunos, para os seus clientes e para aqueles que pensam em empreender. Tem muita gente que sonha em ter uma academia, tem muita gente que tem uma academia e está passando por dificuldade. E qual o recado que você deixa? Nós falamos sobre política também. Qual o recado que você deixa para a turma aqui do 61 Podcast? Bem, amigos, o que eu acredito muito é que o conhecimento transforma. Então, desde que há 28 anos atrás, quando eu montei o Brasília Capital Fitness, lá na Católica, eu acredito numa coisa chamada sonhos. Só consegue realizar algo quem sonha. Então, sonhe mais, deseje mais, mas não permita, né, que esse desejo seja raso, porque se o desejo for raso, você não vai conseguir implementar, não vai conseguir conquistar. Por quê? A primeira dificuldade você vai desistir. Então, quando você for sonhar, quando você for desejar, deseja com muita intensidade, com muita garra. Não permita que qualquer coisinha tire você do caminho. Então, sonhe, realize e se precisar de ajuda, procura a gente aí. Fábio Padilha, _oficial, lá no Instagram. Vou ter muito prazer em poder ajudar você. Só para constar, o último Capital Fitness presencial, quantas mil pessoas, Fábio? 2019 foi no pavilhão do Parque da Cidade, 53 mil visitantes. E esse ano vai ser na arena externa do Pátio Brasil. A gente quer levar 30 mil visitantes, vai ser um evento compacto, mas nós vamos a toda a arena e o congresso vai ser no hotel em frente. Então prepara que vem coisa boa por aí. Você que quer ter um stand no evento do Fábio, corre lá que já está
acabando. O evento dele, quando abre, é sucesso total. Você que tem empresa de moda fitness, suplemento alimentar. E esse ano a gente mudou o nome do evento, é BCFW. O W é o Wellness, saúde, qualidade de vida, bem-estar e longevidade. Ou seja, a gente já entendeu que atividade física é saúde. Então, a gente vai ter clínicas, hospitais, vai ter um monte de coisa ligada à saúde e longevidade. E todo ano no BCFW tem a Musa, o garoto... A Musa e o Garoto Fitness. A Musa e o Garoto Fitness, que são acessados no site. A votação é online, através do site do capitalfitnessonline.com.br. Depois você pode ir lá, interagir mais, entender mais sobre o evento do Fábio. Fábio, meu muito obrigado pela sua visita, por contribuir com a sua experiência aqui para a gente. A gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Então, mas a gente fala muito, porque nós somos vendedores, mas ouvir é muito bom. Cada episódio que tem nesse podcast, eu cresço mais, eu aprendo mais e convido a todos vocês a ouvirem mais as pessoas, né? Você que está aí assistindo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente, deixa um recado aí. Esse conteúdo é produzido para você. São 10 horas da noite, eu e o Fábio estamos aqui, né? Trabalhando, produzindo conteúdo para que você... Com o maior prazer. Com o maior prazer do mundo, para que você aí possa consumir esse produto. Fábio, uma lembrança do 61 Podcast. Ô, meu amigo, muito obrigado. Que você coloque lá ao lado dos seus muitos troféus, porque você é um vencedor. Tem aqui um admirador que não deixa de estar junto contigo, meu irmão. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, Acreditar Agência de Marketing, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, Steak Bull Churrascaria e organizações Paulo Otávio. O meu muito obrigado. Esse foi o 30º episódio do 61 Podcast. Até o próximo episódio com a Derivaldo Cardoso, policial militar, especialista em segurança pública e jornalista, vai estar aqui comigo no próximo episódio de número 31. Se inscreva, curta, compartilha. Beijo no coração, fiquem com Deus.